Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para gravar o Arquipapo. Meu nome é Kazu, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E hoje nós temos um convidado muito especial que é o Gustavo Trabo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Kazu. Boa noite, Gabriel. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida profissional, aí, a carreira do Gustavo Trabo e também sobre riba, premiações e outras coisas aí. Vamos lá. Ainda chora por estar tão ao descaso. Então vamos às notícias? Notícias Vamos da às quinzena. notícias. Eu vou começar. Vai lá, relata. Então, Brilha. Seguinte, mostra de arquitetura sobre Rino Leve abre em São Paulo e conta a história da modernização da cidade. Porra, aí sim, hein? Onde é Então. que tá sendo essa exposição? Em São Paulo. Dá pra ser mais específica? Dá pra ser mais específica. É no Itaú Cultural. Baita lugar. No piso térreo. Vai estar acontecendo entre os dias 29 de fevereiro e 12 de abril. E a entrada é gratuita. Bom, né, pra aproveitar ali. O Rino Leve ele tem grande influência, né, na arquitetura modernista de São Paulo. E ele está sendo homenageado nessa mostra, que é a 49ª edição de Mostra Ocupação. E então vai ter exposição de projetos dele, concretizados, outros que não foram construídos. E como é que foi o seu modo na exposição lá em São Paulo. Show. Aí. Muito bem, fica a Rino. dica para passeios. Boa, excelente. A minha notícia é a seguinte, foi até compartilhada lá pelo Pedro Gomes, lá no grupo do Face, que é a Escola de Arquitetura Talesian, ou Taliesin, né, do nosso querido e amado Frank Lloyd Wright, que iniciou toda essa grande escola, está fechando As portas. Não, está fechando as portas. Não vai mais haver turmas na Taliesin. Que isso? É complicado. O que aconteceu O que por lá? aconteceu foi o seguinte, na verdade, existe a Fundação Frank Lloyd Wright e existe a Escola de Arquitetura de Taliesin. Ok. Então são duas instituições diferentes. Só que a escola de arquitetura ela utilizava parte, né, da Fundação. fundação, a Taliesin East que fica em Wisconsin, a Taliesin West que fica no Arizona. Então elas tinham sempre esse acordo entre elas, né? E o que aconteceu foi que de alguma maneira eles não se entenderam lá. Que isso? E aí parece que a Fundação Frank Lloyd Wright não queria mais dar continuidade com essa parceria aí. Então a Escola de Arquitetura, né, da Taliesin, que foi fundada em 1932 pelo Frank Lloyd Wright, que era, né, no episódio dele a gente fala sobre isso, que era uma maneira até dele rentabilizar e ensinar Exatamente. arquitetura, né? Ele cobrava dos estagiários dele. Exatamente, que era uma sacada genial aí. Então essa parceria deixa de existir. Eu tenho só um trecho aqui dos diretores lá da Escola de Arquitetura da Taliesin, que sempre estivemos comprometidos em dar continuidade ao trabalho do Frank Lloyd Wright, transmitindo seu legado às novas gerações. O espaço construído não é o único legado deixado por Wright, mas principalmente a sua maneira de encarar a atividade profissional e educar seus alunos para a vida. Era isso que procurávamos transmitir às novas gerações. Rapaz, que pena. Quem É que uma dava pena. aula lá? Cara, não sei. Né? Não são caras importantes, mas... Devia ser, né? Aí eles falaram, olha, então acho que essa parceria termina agora em 2020, acho que vão terminar as turmas que tem lá e depois não... Acabou. Porra, então não Então, dá mais uma pra nota- estudar lá. Não dá mais, fica a notícia triste, hein? Unidos da Tijuca conta a história da arquitetura e imagina um Rio melhor. Opa, mas peraí, tem um samba enredo aí, Gabriel? Vamos lá. O sonho nasce em minha alma, vai tomando peito e ganhando jeito, se eternizando, traduzido em forma, o mais imperfeito, perfeição se torna. No meu quintal eu vou fazer um bangalô, já foi tapera. Beleza, Gabriel. Esse é o samba enredo que fala aqui sobre arquitetura e urbanismo. A escola não venceu, né, o carnaval? Não deu. Não sei quem venceu. Então a escola contou a história da arquitetura e do urbanismo e imaginou um Rio melhor no futuro. Ah, olha aí. Quem entende de samba enredo e samba, fala aí o que achou. Pois é. Só A gente é de Curitiba, sabe? Curitiba tem o carnaval muito famoso aqui, que geralmente chove, né? E é frio. Ninguém samba. Ninguém samba. Mas enfim, teve... eles retrataram a arquitetura do Brasil, desde das ocas indígenas até a construção de Brasília, com referências ao Oscar Niemeyer. Houve críticas também ao crescimento desordenado da cidade, desequilíbrio ecológico, climático e social. Então, assim, temas que a gente sempre está conversando aqui também. Muito bem. Muito legal. Alguns recadinhos? Temos vários recados hoje. Vários recados. Primeiro, a gente precisa agradecer quem contribui com a gente no PicPay. Então, vou agradecer
Marcone, a Paula, a Thalita, a Raíssa, o Guilherme, Júlia, Anderson, o Nélio, Lindsay, João Marcelo, Igor, Elder, André, Ariane, Thaís, a Raíssa. Quem mais aí, Gabriel? Igor, Francis, Alfredo, José Eduardo, Marina, Bárbara, João Cunha, Aline, Silvia, Marcelo, Rodrigo. Valeu, galera. Gente, muito obrigado. obrigada. E que livro que a gente vai sortear? Cara, conforme né, o prometido, a gente... Sempre tem Tem. um sorteio, um brinde? Exatamente. Então, esse mês tem um brinde que é um livro do Burle Marx. Conta pra galera, Renata. O livro é o seguinte, Nos Jardins de Burle Marx, que é um livro organizado pelo Jacques Lenhart. Boa. Que eu li esse livro quando a gente estava estudando pro podcast do Burle Marx. Quem gosta muito, é bem legal. E a editora Perspectiva mandou ele pra gente aqui. E nós vamos sortear para os Show. nossos queridos assinantes Do plano anteprojeto do PicPay. do plano de projeto, exatamente. Então, beleza. Então, se você já contribui, você já está concorrendo, a gente vai fazer esse sorteio depois ao vivo aí durante a semana. Muito bem. Lembrando que a gente tem uma parceria com a editora Perspectiva, que dá 20% de desconto lá nos livros de arquitetura no site deles. É só colocar o cupom de desconto Arquipapo e vale até o dia 31 de março de 2020. Também a gente continua com a parceria com a editora Gustavo Gille, que também dá 20% de desconto em todos os livros lá da editora no site deles. Beleza? Colocando o cupom, Arquipapo. Exatamente. Além disso, tem uma notícia importantíssima. Qual, Renata? Nós estamos nos aproximando do episódio de número 100. Nossa. Meu Deus, que 100 emoção. episódios, meu Deus do céu. E pra quem acompanha o Arquipapo, sabe que no nosso aniversário de 3 anos, a gente fez um Arquiquiz sucesso de aniversário, que foi fantástico. A gente fez um game show podcast architectural. Então, E quase se separamos também. exatamente. Mas foi muito divertido, foi muito legal. Para que isso acontecesse, nós organizamos várias perguntas lá e foi fantástico. E, novamente, agora pro episódio de número 100, a gente vai fazer a segunda edição do Arc Quiz de aniversário. Meu Deus, tá preparado, Gabriel? Vou te sou massacrar. Vocês já estão perdeu a estudando? primeira, né? Agora é a revanche. A gente não houve recontagem, depois a gente vai rever isso. Enfim, então, o que a gente precisa? Ou eu preciso, na verdade. Ah, A de Renata munição. vai ser Munição. Eu vou continuar sendo a hostess Uhum. do programa. E eu e o aqui. Gabriel vamos quebrar o pau aqui. Exatamente. E eles vão competir pela supremacia arquitetônica, quizística do Arquipapo. Ok. E então, quem quiser mandar perguntas... Manda pra Gabriel se ele gosta. Manda pergunta e a resposta, por favor, né? Já a resposta certa para facilitar o trabalho. Eu montei um e-mail específico para isso, que daí só eu vou ter acesso a esse e-mail, que é o seguinte, quiz@arquipapo.com.br. Quiz é Q-U-I-Z. Quiz de aniversário, quiz@arquipapo.com.br. Só isso, manda as perguntinhas e as respostas para mim lá, para poder constar no episódio de número 100. Olha lá. Mas assim, certeza que o Gabriel não tem acesso a essa parada, hein? Certeza, ninguém sabe a senha, só eu. Nem eu sei direito a senha. Vixe. Eu coloquei aqui no salvar minhas senhas e acabou. Foi. Foi. Então como é que é? Repete aí. quiz@arquipapo.com.br. Maravilha. Então manda lá. Vamos pro episódio? Vamos pro episódio. Vamos lá. Primeiro, então, gostaria de agradecer o Gustavo por ter vindo aqui. A gente tentou marcar algumas vezes isso, né? Já vem de tempos aí, mas, enfim, agendas e tudo mais. Você se mudou para São Paulo, também ficou mais complicado. Enfim, obrigado por ter vindo aí, por ter disponibilizado o teu tempo. Chegou de viagem agora, né? Imagina, Caso, um prazer mesmo. Enfim, reencontrar os amigos é sempre bom, né? E, cara, eu preciso te dizer uma coisa antes de começar o podcast, que você é eu posso dizer assim que você é um dos precursores desse podcast, cara. Preciso te contar isso. Mas porque a gente se esbarrou, né, durante a faculdade. A gente não estudou na mesma sala, mas a gente estudou no mesmo período, assim, digamos, na mesma época, né? Você era meu veterano, né? Eu era Caso? eu te maltratava. Exato. Na PUC? Não, na Federal. Ah, na Federal mesmo. Na PUC e depois na Federal. né? Ah. Você era calor do Cazu nas duas? Nas duas, É, exato. Eternamente, assim. E aí, mas eu lembro que quando a gente se formou, né, eu tentei fazer alguns grupos de discussão, isso a gente até contou um pouco na história aqui do podcast, mas depois que a gente se formou, a gente montou um grupo de discussão, que eu acho que foi um dos grupos que mais duraram, assim. Ah, você fez parte desses grupos? A gente montou junto esse grupo que tinha o Hugo Loss também, que era o sociólogo, enfim, era um grupo até grandinho. Era assim. multidisciplinar? Era multidisciplinar, Era cara. super E legal. quantas reuniões teve?
Ah, Cara, é que eu digo assim, que foi o que mais durou, mas tipo, sei lá, deu 2 umas semanas, 8, né? assim. Não sei. não Caso, sei. o que mais durou é esse. Não, então, antes do Arquipapo. Mas foi legal porque, assim, foi uma experiência que a gente tinha acabado de se formar. E aí a gente montou esse grupo que era, pô, às vezes lançava um texto, um livro para discutir. E eu acho que muito daquelas coisas, daquele grupo de discussão, a gente aproveitou aqui para também fazer no podcast. Que tinha essa coisa de trazer pessoas de outras áreas, né? Tipo, às vezes tinha o pessoal da sociologia, tinha a galera do direito, galera Exato. artistas. Artista, exato. E uma coisa que a gente fez que era, às vezes, cada um falar de viagens que tinha feito, trazer referências, músicas, enfim. Misturar não só arquitetura, mas outras experiências, né? Acho que de alguma forma era tentar saciar aquela sede de conhecimento que às vezes a universidade não tinha cumprido, né? E também se ajudar de alguma forma, né? Compartilhar ansiedades, enfim, acho que foi sempre... Eu me lembro muito, assim, nostalgicamente de uma coisa muito divertida, assim. Né? Exatamente, porque a gente ia se encontrava depois dos horários de trabalho e tal, e aí, enfim, Ah. pra conversar e falar muita merda também. assim. Era muito leve, assim, né? Era divertido. Então, assim, eu acho que daí várias dessas coisas a gente usou aqui pro podcast, assim, então eu acho legal, Que né, legal. compartilhar isso contigo. Obrigado, Kazu. Mas assim, eu separei um pequeno currículo aqui. Mas para quem não conhece, né, o Gustavo, então, é arquiteto, formado pela Federal, né, em 2010, pela Universidade Federal do Paraná, em 2010. Foi um dos sócios fundadores da Lef Zero e hoje, atualmente, tem o próprio escritório, né, que é o estúdio Gustavo Trabo. E ele foi um dos responsáveis, né, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto da Moradias Infantis, né, que lá em Formoso do Araguaia, no Tocantins, quer dizer, a Lef Zero junto com a Rosenbaum. Com o Rosenbaum, né? E que, enfim, foi um edifício que ficou, né, mundialmente famoso porque ganhou diversos prêmios, entre eles o RIBA, né, Internacional de 2018. E você também, enfim, palestrante em algumas universidades, né, importantes, assim, Harvard, o Instituto de Tecnologia de Chicago, foi professor convidado também na Universidade de Hong Kong, professor assistente na Escola da Cidade, em São Paulo, né? Enfim, esse é só um breve currículo aí. Mas a ideia é hoje a gente conversar um pouco sobre até a tua própria carreira, assim, a tua formação, entrar em curiosidades, acho que dentro de alguns projetos e coisas que você também está fazendo agora e tal, né? Então, se você puder contar um pouco desse início da tua carreira, da formação, depois da faculdade, não sei se você sempre teve a vontade de já ter o próprio escritório, ou como é que foi esse começo ali? Ótimo, Kazu. Eu acho que até faz muito sentido você ter falado sobre essas nossas rodas de conversa que a gente tinha, porque, de alguma forma, minha carreira começou um pouco disso, assim, dessa ansiedade e vontade de conhecer coisas, assim, que logicamente também começou na universidade, com uma certa inquietação e tentar não só expandir meu conhecimento, mas também, de alguma forma, ser um pouco provocativo em alguns momentos também, né? Eu tive muita felicidade, enfim, de ter grandes amigos, né, na universidade. Um deles foi o Pedro Duchnes, que foi fundamental, né, quando a gente montou a Lef Zero, tudo isso, que na verdade foi um escritório que começou na universidade, porque a gente começou fazendo, né, estudando junto e Fazendo projeto junto fazendo lá, né? projetos junto, exatamente. E nesse sentido, que era muito bonito, assim, porque a gente começou a desenvolver uma dinâmica muito própria de se trabalhar. Mais do que alguém ensinava, era, de alguma forma, era criar ferramentas que a gente entendesse qual que era o problema e também convencer o outro daquilo que achava importante para o projeto. Então, meio que o escritório começou lá e depois que a gente se formou, não parecia muito interessante trabalhar para alguém, assim. Então, não sei. E também, ao mesmo tempo, é um momento que a gente não podia sair de Curitiba para ir tentar trabalhar em um outro escritório. Então, quase como aquele que não sabe o que faz, vai lá e monta um escritório. Faz o assim, seu próprio. Tem vários de nós que somos assim, né? Numa ingenuidade, assim, achando que só porque deu nome para alguma coisa, vai ter projeto. E, logicamente não era assim, né? Não acontece assim, né? Eu acho incrível essas coisas. Não acontece. E a gente descobre isso na marra, né? Não tem jeito. Falindo o primeiro escritório, no meu Tipo caso. isso, Bom, daí a gente montou o escritório, muito era de desenhar para os outros para conseguir pagar as contas, né, o aluguel, enfim, se manter o mínimo, pegou dinheiro, eu particularmente peguei dinheiro emprestado do meu tio, né, uma mixaria para conseguir pelo menos montar alguma coisa, né, uma porta com cavalete para botar um computador mesa, em né? cima, né, foi isso. Mas o que foi muito legal também que
que a gente começou a fazer concurso, logicamente, mas também a gente fez muita instalação de arte. Se aplicou em editais de arte para tentar, de alguma forma, estudar o que era o espaço, ou como articular esse espaço, ou engajar esse espaço com as pessoas. Tinha muito esse lance da experimentação, né? Do usuário, de como ele pode interagir com as peças, o reflexo, com a arte, enfim, né? Exato, eu acho perfeito isso, Kazu, que era essa vontade que a gente tinha de entender isso e, ao mesmo tempo, também de construir alguma coisa. Né? Porque você sai da faculdade, eu acho que provavelmente nós três compartilhamos isso, assim, sair da faculdade com essa ânsia de querer construir alguma coisa. Isso, né, a arquitetura demanda um tempo de projeto e de obra e uma série de frustrações que vem nesse processo. Né? Então, eu acho que fazer essas instalações era uma, vamos dizer assim... Um atalho para você encurtar esse tempo todo que você sabia que teria que esperar, né? Perfeitamente. Eu acho que era encurtar esse tempo e saciar essa vontade que parecia não ser saciável por um cliente, assim, né? E também tinha uma certa liberdade de experimentar mesmo, né? E eu acho que isso foi muito interessante. E nesse sentido também, quando você é chamado para fazer uma instalação de arte, não interessa você entregar o projeto, você tem que entregar a obra. Né? Então você precisa executar a obra. E, né, no país que a gente vive, dinheiro para cultura basicamente não existe. As migalhas aí, né? Então, o que conseguia era muito pouco dinheiro. Então, o projeto e a obra tinha que ser muito singela, ao mesmo tempo ser muito potente conceitualmente. Então, isso nos ensinou muito, assim, a mim e o Pedro. Foi uma coisa muito, muito legal, né? E a gente executou muita obra com as nossas mãos mesmo. Sem chamar ninguém, vamos lá, né, cara? Porque você tem X mil para fazer o projeto. Você vai pagar alguém ou você vai se pagar? Você tem que se pagar primeiro. Então, era um pouco isso, quitar as dívidas. Que tipos de instalações, assim, tem alguma que você possa citar? Acho que foram duas que foram muito emblemáticas, assim. Acho que a primeira delas foi uma que chamou Desdobrar, que era 150 placas de inox, todas iguais, reflexivas, né? Que eram arranjadas de uma forma específica que criava diferentes reflexões. E nessas diferentes reflexões você via o espaço de forma diferente dentro dele mesmo, porque ele se desdobrava, vamos dizer assim. Essa era a ideia. Quanto mais eu consigo desdobrar o espaço dentro dele mesmo. Essa era a provocação da instalação. Legal. Então, quando você caminhava dentro, uma coisa muito bonita que acontecia era você via coisas que estavam fora refletida dentro. Então, de alguma forma, tudo aquilo que era como contexto, a pré-existência daquele projeto estava informando o tempo todo aquilo. Passava a estar quase que dentro da obra. Exato. Né? E era também uma provocação, que foi uma instalação que a gente fez na Universidade Positivo, que é, enfim, muito repetido, assim, e tem uma questão das cores para tentar dizer o que é cada bloco, enfim. Então, de alguma forma, era uma provocação de dizer assim, já que é para repetir, como repetimos ao máximo e isso fica mais interessante, né? Então a ideia é de pensar um pouco isso. E aí depois uma segunda obra que eu acho que foi também muito bonita, foi uma que se chama Através, que foi no Museu Oscar Niemeyer, naquele grande vão, né? Então era de alguma forma, eram 460 tubos de esgoto pendurado, uma coisa muito simples, comprava o tubo, pintava um pitãozinho e aquilo se mexia, então todos os tubos ficavam se mexendo com o vento. Tipo um sino balinês, assim. Pode ser como exatamente. A gente fez um sino balinês em outra escala, assim. Mas de alguma forma era tentar fazer uma reflexão por que na arquitetura brasileira, e principalmente na arquitetura moderna, se tem esse grande vão. Será que é necessário? Né? Ou se eu faço uma divisão desse grande vão, qual é esse espaço que eu gero? Né? Então isso era uma provocação, e a outra, de alguma forma, era tentar criar um diálogo com o parque que está atrás do museu, com aquela área. Né? Então, porque quando você vai andando numa vegetação, as coisas vão se movimentando, o seu corpo precisa negociar né, com aquele lugar. Tira uma árvore, um galho, exatamente, né? Uma aranha, exato. Uma capivara. Sei lá. E de alguma forma, acho que a arquitetura acabou ficando cada vez mais pragmática, assim, né? Então você abre sua porta, entra dentro de casa, ou vai entrar no prédio, né? Assim, a relação entre dentro e fora é muito abrupta. E essa instalação, de alguma forma, tentava expandir um pouco o que era essa relação de dentro e fora. Então, você estava o tempo todo fora, negociando, mas, ao mesmo tempo, você estava dentro. Né?
E o que foi muito bonito também nela foi que, depois que foi feito, né, tem esse status de obra de arte, de não tocar. E na verdade, a provocação da obra era você tem que entrar. Né? Teve algumas situações que estavam os pais com os filhos e estavam lá, os pais só olhando, e quando eu olhava, a criança já tinha saído correndo, entrava. E quando batia um tubo no outro, fazia barulho, o pai já ficava desesperado, assim... Tá acontecendo, meu filho tá quebrando essa obra, vou ter que pagar isso. Era só tubo de esgoto. Né? Nem tigre era nem isso. Nem tigre era. Mas o que era muito legal, que aí a criança entrava, assim, correndo para desvendar aquele espaço, e tinha pequenas áreas dentro dessa instalação que não tinham tubos, então que formavam de alguma forma um espaço mais acolhedor. Legal. E você estava no todo, mas estava preservado, vamos dizer assim. É só que entrava que descobria esses lugares. Exatamente, porque você não conseguia ver de fora. Sim. Então a criança entrava e ficava lá. E aí quando via, o pai já estava lá dentro porque tinha que buscar a criança. E aí quando ele entrava, aí falou, então tá bom, eu posso ficar aqui dentro, acho que tá tudo certo. Então, nem o segurança veio ainda. Nem o segurança veio. Então, enfim, acho que é esse tipo de coisa que está muito envolvida com o começo da carreira. Que é muito legal porque brinca muito com a sensação humana, né? Com os nossos sentidos, com outras percepções que a gente pode desenvolvendo. Resignifica certos espaços, certas coisas. Exato. Né? E eu acho que nesse começo da carreira que você comentou, que a velocidade de você construir e ver pronto, e ver como que o humano, né? Ou a criança, enfim, interage com aquilo que é muito importante. Que às vezes na arquitetura a gente demora muito para perceber isso e daí se reavaliar e repensar aquilo que você projetou, né? Imagino que, lógico, que isso também depois a gente vai aprimorando com o tempo e tal, mas no fundo a gente faz a arquitetura para as pessoas, né? Para que elas morem, para que elas trabalhem, para que elas brinquem, estudem, enfim. E eu acho que quando a gente começa a ter essas respostas mais imediatas, assim, é fascinante, né? Principalmente no começo de carreira, é um aprendizado muito grande, né? Eu acho assim, no fundo não, né? Acho que a única verdade é essa, né? Então, acho que é uma ferramenta boa de você errar e aprender, né? Porque assim, ingenuidade nossa achar que saiu da faculdade sabendo fazendo alguma coisa. Então, de alguma forma era isso, assim, tentar aprender. Era muito trabalho, mas também era muito gratificante depois ver isso, né, acontecendo. Então esse começo de carreira foi muito legal nesse sentido. E aí tem algumas, enfim, o estúdio, o Aleph Zero, né, também acho que ganhou um concurso importante, que era um concurso nacional, né, que foi a cobertura do mercado público de Florianópolis. E é legal porque alguns concursos você faz, participa, ganha e nem sempre é construído, né? E esse foi um projeto que está lá executado, né? Então, é um projeto bem legal, assim, quem quiser depois até dar uma olhada no teu site, tem, né? Depois a gente passa tudo aí, mas quem quiser... Tem a casa também, tem 2 casas bem interessantes que você fez, né? Que vocês fizeram, que é a Casa Caiobá, uma casa na praia cheia de cheios e vazios e passarelas, assim. A Casa Amparo também em São Paulo, né? E é legal que você consegue... Né, eu olhando as obras, consegue perceber um pouco dessa coisa da experimentação, do tipo de material, de transparências, enfim, de coisas que acho que, né, nesse aprendizado do ano vocês foram desenvolvendo e apresentando daí na própria arquitetura, né? Acho que são obras bem importantes. Assim. Acho que você colocou muito, muito bem, assim, Cazu, nesse sentido. A cobertura do mercado público de Florianópolis, quando a gente ganhou o concurso, acho que é interessante falar isso, porque por que ganha, né? Depois que você ganha o concurso, você fica pensando, Porque eu? Porque eu, né? Assim, eu só penso porque não eu, cara. Quando você perde também é importante fazer essa reflexão, também, cara. Né? E aí você vai olhar os outros e tudo. Mas não, acho que é isso. Mas acho que foi porque era um projeto muito conciso, assim, né? Uma grande viga com 2 pilares. Era quase o oposto do que a gente estava falando do Através, né? Que eram vários pilares que criavam o espaço. Mas esse projeto... parte muito da pré-existência, de como entender o mercado, que é uma edificação tombada e tudo isso chama respeitar, e a questão da reversibilidade, né? Tem que tirar a cobertura sem afetar o edifício existente. Assim. Então isso era uma questão muito importante. Então o projeto parte muito do que era essa pré-existência, do que era esse mercado, a inclinação dos telhados. Então, de alguma forma, é uma escavação daquela pré-existência
se relaciona com aquela pré-existência, né? Então, a inclinação do telhado está respondendo, nossa, a cobertura está respondendo ou está conversando com aquele telhado existente, né? E um outro ponto que era importante era como que você faz uma conversa entre o ornamento, né, dessa edificação, que é de 1890, enfim. Então, desenhar essa estrutura, que é uma estrutura metálica, que vai me isolando e de alguma forma tenta criar uma leveza no sentido da precisão e não numa leveza assim que tem naquela leveza que não é precisa, como diz o Paul Valéry naquele poema que é muito bonito, que ele fala que é preciso ser leve como um pássaro e não como uma pluma. E a diferença da leveza dos dois é a precisão, né? Então, tentar desenhar alguma coisa que fosse leve, mas fosse muito precisa para aquele lugar. Então, a cobertura tinha isso, mas que foi executado, assim, não como a gente queria 100%, né? A obra pública teve uma série de questões, por exemplo, uma delas que fiz uma visita surpresa na obra e... Não façam isso, crianças, é isso? Não visitem ou façam, né? Foi a tua primeira obra construída, assim? Não, tinha, foi um pouco comitante com algumas outras, as casas a gente já estava fazendo, foi um pouco, mas assim... Fazia parte de toda essa grande descoberta que é o teu negócio saindo do papel, assim. Fazia muito. Tá. E aí quando eu cheguei para visitar a obra, fui bater nível na obra, descobri que a estaca, que era uma estaca raiz, a cota de arrasamento da estaca raiz estava 50 centímetros acima. Ou seja... Ia ficar florando o negócio? Imagine 50 centímetros todo prédio, todo edifício acima. Não tinha como. Daí voltamos pro escritório, trabalhamos feito louco para rearranjar o projeto junto com o Jefferson Andrade, que fez o projeto estrutural, para conseguir viabilizar aquela loucura de alguma forma. Algumas coisas foram mudadas do projeto, mas eu acho que de alguma forma o projeto está lá, tá assim, conversa, as pessoas usam e está funcionando, assim. Então acho que foi uma boa. Mas e o que rolou do nível lá? A gente refez coisas do projeto. Então, por exemplo, baixou tudo? Não, na verdade ele manteve o que acontecia. A gente tinha um pescoço muito mais flexível para trazer. Porque só tem 2 pilares, então tudo que é lógica, porque aquela cobertura abre e fecha. Né? Lógica, prumada de pluvial, elétrica, tudo está subindo e descendo pelos pilares. Então o pilar passa muita coisa ali dentro. Tem para descer esbelto, então tem uma série de coisas. É um pilar shaft ali, né? É um pilar shaft, exato. Então, quando ele chega na fundação, a gente teve que rearranjar tudo isso para conseguir sair e não aflorar, porque não tinha o que fazer, né? Então... Caceta, velho. Foi uma coisa. Foi na cagada que você descobriu, então, lá. Né? Foi. Se você chegar lá, tem uma caixa do lado. Exato. Foi tipo isso que aconteceu. E aí as casas a gente fez um pouco... a casa em Caiobá foi uma casa um pouco em paralelo com isso. As 2 casas, que a gente chama Casa Mais Casa e Amparo, um projeto um pouco depois, assim. E essa casa de Caiobá é bonita, assim, né? Porque tem essa relação dentro e fora, que era um pouco dessa instalação, né? Tentar expandir essa relação entre dentro e fora. Porque é uma casa de praia, né? Então você tem também essa flexibilidade o clima, do espaço, o clima. Possibilita isso e também é um pouco de uma casa mais destinada ao lazer. Então você pode quase ter uma licença poética com isso com o cliente e falar assim, será que acho que pode ser mais aberto? Casa de veraneio, né? Já tem outra, né? Então... Para ele ficar fechadinho. Para ele ficar fechadinho lá. As 2 casas de amparo é uma questão interessante assim, de pensar, né? Porque, ao contrário da casa de Caiobá, que é uma casa em lote, vamos dizer, mais urbanizado, as 2 casas de amparo é um lote de um condomínio. E aí, quando você, né, nesse condomínio especificamente, na cidade de Amparo, que está 1h30 de viagem de carro de São Paulo, o que se faz, né, para vender o lote? Tira toda a vegetação, faz uma terraplanagem, sendo que nem precisava em muitos casos. Então, esse lote era isso. Tinha uma terraplanagem, não tinha nenhuma vegetação. Num condomínio que enfim, tem uma vista, mas esse terreno também não tem uma vista. Um condomínio, assim, não tem nenhuma grande coisa. Sim. Né? Então, um terreno normal, num condomínio normal, né? Exato, Gabriel. Então, aí, né, como que você lida com isso, né? E eu acho que tem uma questão no meu trabalho, que é tentar entender o que é a natureza, ou tentar, de alguma forma, criar uma nova conversa com natureza, arquitetura, né? Porque isso é um tema, eu acho, muito interessante, assim, né?
hoje os cientistas estão falando que a gente vive na época do antropoceno. Não sei se vocês sabem o que é, mas Não, basicamente, dá uma introdução aí. basicamente o que é a época do antropoceno, a era do antropoceno, que eles falam que é um pouco depois, começou com a Revolução Industrial, é um momento no qual a Terra já é completamente diferente pela ação humana, né? E não existe nenhum mais cantinho da Terra que o homem já não tenha alterado. Então, por exemplo, alguém pode não ter ido para o Polo Norte, mas pela variação da temperatura já afetou. Estamos lá de alguma forma. Né? Exatamente. Então, pensar sobre a natureza é uma coisa interessante, porque ainda mais a gente que tem uma arquitetura assim que se relaciona muito com o moderno, né? Que o moderno, a modernidade fez, tentou separar as coisas de alguma forma. Dominamos a natureza, Exatamente, né? Não né? preciso dela, Não assim, preciso, nesse sentido. exato, me imponho sobre ela, né? Só que se você se impõe sobre ela e já modificou ela, então significa que natureza, né, o que você modificou é a cultura. A gente pode ter um consenso muito rápido aqui do que seria a cultura. E aí a arquitetura entra nisso que é cultura, que é todo o conhecimento humano produzido. Então, se essa cultura já mudou a natureza, a ponto de a própria natureza quase virar cultura, então essas duas coisas estão intimamente ligadas. Não é mais a natureza e mais a cultura. Então, tem que ter uma conversa sobre isso. E aí, crise climática, enfim, todas essas coisas que a gente lê por aí. Então, pensar a natureza de uma outra forma é uma coisa que sempre me interessou muito, e eu acho que esse projeto das duas casas de amparo, eu acho que é uma relação sobre isso. Já que não existe essa natureza foi tirada de lá, como que eu faço para recriar essa natureza de uma forma que a arquitetura esteja engajada com isso? Né? E aí isso, obviamente, pode ser pela simples recriação da natureza, mas também é utilizando e modificando a matéria, que é a natureza, de alguma forma, e tentar criar uma conversa sobre isso. Então, essa casa tem isso, que é uma estrutura mista, metálica, madeira, a laje, uma laje steel deck, que é muito, né, uma laje mais comum. Então, tenta compor com essas coisas que são diferentes, assim. E quando a gente fez isso, a grande questão era lidar também com as clientes, que são pessoas muito legais, que era a filha e a mãe, sendo que a mãe tem 70 e poucos anos, a filha tem 38, por aí. Então, era criar uma autonomia entre as duas. Então, por isso que são duas casas, mas no condomínio só pode ter uma casa. Então, como que você vai fazendo isso? Né? Então, por isso que a gente chama casa mais casa, que são duas casas lá. Por condomínio é uma casa só, Pro condomínio, pra exato. vida delas... São duas. São duas, né? E aí, cada bloquinho da casa, cada função da casa é completamente independente. Aí essa acesso entre essas funções independentes são sempre por áreas externas. Então, de alguma forma, é uma tentativa de colidir interno e externo de uma forma até mais brutal, assim, sabe? Então, essa casa tem um pouco isso, e aí a casa da filha tem o jardim dela, que está esse térreo elevado. Já que eles tinham escavado, o que a gente fez? A gente recompôs essa topografia pela arquitetura. Né? Então, trouxe a cota que existia na parte mais alta do terreno, e isso virou, vamos dizer assim, o novo térreo, que agora é habitado, feito pela essa arquitetura. Enfim, essa é uma casa muito... Pô, genial. Mas essa parte... Não, eu tive uma ocasião também que eu tive um problema parecido no condomínio lá, o cara queria fazer duas casas também. Só que, assim, as casas... o cara queria fazer duas casas ao todo, tipo, tudo replicado, assim. Cozinha replicada. Não sei, no teu caso lá, não... É tudo replicado. Tudo replicado? Cara, o condomínio não autorizou, assim, sabe? Tipo, mas ela parecia duas casas ou ela esteticamente parecia um volume, assim, tipo, uma casa só. Só que tinha duas escadas, tinha duas cozinhas. Aí, tipo, cara, o condomínio falou, não pode, assim, não pode ser duas, não pode ser. Ele falou, Gabriel, acho que você deu um copy aqui. Fim das contas, tá errado o desenho. fim das contas, tipo, nem foi pra frente, assim, o negócio. Mas tava dando errado, não ia dar certo de qualquer jeito. A arte de enganar bem, né? Bem isso. Mas isso que você falou, assim, pelo que eu tô entendendo, essa coisa de sair... Você faz a pessoa sair no tempo, é isso? Pra ir pro... alguns momentos, sim. Tá. Porque eu lembro, a gente fez um episódio sobre o Tadao Ando aqui. Ele faz muito isso. disso. Bom, o cara tem que sair, né, na chuva, na neve... Mas e até quando a gente fez o episódio, essa que era a conversa, de entender a relação do homem com a natureza, né? Entender a natureza, olhar para a natureza. Que muitas vezes nesse modelo, enfim, de viver meio automático e tal, a gente acaba não percebendo, né? Ou a própria beleza ou a própria
importância, a imponência da natureza que tem sobre o ser humano, né? Acho que, enfim, criar esses experimentos aí, quando a pessoa também topa um cliente desse, é fantástico, né? Acho que também não dá para comparar com o Tadao Ando, né? Mas, porque ele é muito mais radical e muito mais, enfim, assertivo nisso. Mas eu acho que eu acredito que seja a arquitetura numa provocação para com o usuário de exercer a presença mesmo, sabe? De estar presente naquele momento. Então, assim, se está chovendo, estou sentindo a chuva, vou ver a chuva, vou me relacionar com isso, né? Logicamente que a gente pode, sei lá, fazer uma discussão sobre como o budismo influencia a arquitetura japonesa, mas que não é necessariamente o nosso caso. O nosso caso é muito mais. Vivemos numa condição, menos em Curitiba, mais tropical, vamos dizer assim, que o Brasil, né, cara? Aqui não é, aqui é outra coisa. Que é pouco a cidade de Amparo, é como você utiliza disso a seu favor, porque é uma coisa muito positiva, assim, né? Então, um pouco isso. A gente tem algumas curiosidades aí que a gente quer saber também do projeto da Moradias Infantis, lá na Fazenda Canoanã, isso? Exato. Em Formoso do Araguaia, no Tocantins. Cara, bom, esse projeto, assim, ganhou prêmios aqui, pelo que eu consegui ver aqui. Ganhou o RIBA, né? Que é de 2018. Ganhou uma premiação do ArcDaily. Ganhou premiação do Instituto Tomiotaki. Entrou na lista do The Guardian, na lista dos 25 melhores edifícios de arquitetura do século XXI, assim. Assim, ganhou muita repercussão, né, o projeto. E eu acho que seria legal, assim, vamos contar um pouco das curiosidades também. Acho que se puder contar como é que surgiu primeiro o convite, né, porque foi uma parceria de vocês da LF0 com o do Marcelo Rosenbaum. Enfim, como é que surgiu o convite da Fundação Bradesco? Como é que foi esse começo aí? Bom, o convite surgiu para o Marcelo, que nos chamou e a gente montou essa equipe conjunta, assim, de somatório de expertises, né? Que foi muito, muito feliz, né? Essa combinação. Deu muito certo. Então, o projeto, essa encomenda da Fundação veio, mas também veio de uma forma muito nebulosa, assim. Se sabia que queria essas novas moradias, mas não se entendia muito bem o que era, porque é muito particular o contexto mesmo, porque para você chegar lá, por exemplo, viajando de São Paulo, demora 12 horas. Né? Você pega um avião São Paulo, Brasília, Palmas, de Palmas até Formoso do Araguaia, mais 4, 5 horas de carro. Tá. Então, você caminha no meio do Cerrado, que é uma paisagem lindíssima, e quase do meio do nada tem esse lugar, que é um lugar maravilhoso, assim, que o trabalho que a Fundação faz, que é incrível, né? A Fundação tem 40 escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, sendo que 2 delas são dormitórios. Internatos, assim, né? Isso. Obrigado, Cazu. São internatos. E aí, quando você chega lá, a primeira sensação, quando você desce do carro, né, naquele calor tremendo, aquele bafo na tua cara. Exato. Mas o que é muito bonito é que você vê uma cidade basicamente de crianças, correndo com uma liberdade absurda. Então, nesse lugar, que é uma fazenda, tem 800 crianças. Caraca! Né? Então, assim, é uma coisa muito especial. Né? E moram lá os professores também, toda uma equipe que faz aquilo possível, né? Que é uma infraestrutura maluca, é uma cidade, é uma pequena cidade de criança. Né? Porque as crianças são, às vezes, crianças, enfim, de diversas idades também, mas que moram lá, né? Quer dizer, elas estudam, moram, elas ficam sob cuidados desses professores ali, digamos. Exato. Assim, acho que é importante contar um pouco o que é o contexto desse Brasil, né? Quando você chega lá, as estradas, muitas são péssimas, né? Não tem escola suficiente, né? E os pais dessas crianças trabalham na lavoura, né? E a vida do campo, né? Dessa agricultura familiar é uma vida muito, muito bonita, muito dura também, que faz com que eles tenham que trabalhar sempre, né? Não tem a questão da lavoura, é aquilo que manda, não é sábado, domingo, né? É outra contexto.
E a escola sendo longe, então os pais tinham que levar a criança, dependendo do lugar, demorava 4 horas, demora 2 horas. Imagine se você trabalha na lavoura, como que você vai levar, fora o custo, né? Assim, que não se tem dinheiro para isso, mas de levar essa criança e voltar. Então, basicamente, era impossível dessa criança estudar em qualquer lugar. Acabava não indo para a escola. Acabava né? não indo para a escola. Então, para se fazer possível a escola num contexto como esse, só pode ser internato. Uhum. Né? Então, mais do que a fundação nesse sentido, mais do que doar o dinheiro para alguém, né, para as famílias darem a escolaridade, não. Fala, traz a sua criança aqui e a gente vai dar escolaridade para ela. Uhum. E ela só vai com roupa íntima. Basicamente, todo o resto a fundação disponibiliza, fornece. Então é uma coisa muito interessante, assim, e para você tem que vivenciar o lugar para entender isso melhor. Então por isso quando veio essa encomenda veio muito abstrata, assim, porque não se entendia muito bem o que era. Então a gente foi para lá, no primeiro momento entendeu mais ou menos o que era isso e montou um plano estratégico de como pensar isso. Que foi essa fase do projeto, que era, de alguma forma, fazer um processo colaborativo. Assim, colaborativo talvez não seja a melhor palavra, mas inclusivo com as crianças. Né? Então, era pensar ferramentas para que a gente conseguisse trazer essas crianças para perto do projeto e ter alguma informação, ter alguma vivência com elas. Né? Já existia uma instituição lá? Não, já existia. Tá. Né? Então já existia esse dormitório que as crianças dividiam. Eram 40 crianças num mesmo dormitório. Você pode imaginar o que era, né? Assim, mas era em outro lugar, não era no mesmo lugar. Era na mesma fazenda, tá. O local dentro da fazenda era diferente. A gente Ok. fez todo um plano diretor da fazenda, expansão, os futuros prédios, tudo isso. A gente fez um plano. E qual que é a faixa etária das crianças? As crianças chegam com 7 anos e vão embora com 18. Com 18. Então Exato. ensino Caramba. fundamental, ensino médio. Tudo. Beleza. E até eles têm o técnico agora. Então, se a Que criança... é bem importante, eu acho. Que é bem inclusive, falando importante, de Brasil. exato. Uhum. Exatamente. Né? Que está muito voltado para a agroindústria, né? Para essas Claro. relações locais lá. Né? O objetivo deles é muito esse, de conseguir dar a melhor formação para essa criança ir para a universidade, conseguir... E muito que acontece é isso, ela vai para a universidade, faz uma carreira, consegue um dinheiro extra e muitas vezes retorna para lá, ajuda os pais ou até para a própria fundação e vira professora. Então tem uma história muito bonita, né, que gira em torno da fundação. Né? Então teve esse processo com as crianças que foi de criar essa relação com dessa futura arquitetura com elas para impulsionar a ideia de pertencimento. Né? Porque as crianças entendiam que elas moravam na escola. Ah, tá. Pela própria Tinha essa localização. distinção, né? Exato, pela própria localização. De onde estava a moradia antiga e da distância para a escola era muito próximo. Então, a criança estava o tempo todo Naquele ambiente. naquele ambiente. Que nem o Cazu trabalhando aqui. Exatamente. Eu sei lidar com isso. Mas não é todo mundo que sabe. Não é saudável, Não né, é gente? saudável. Então, a gente começou a olhar, pensar sobre isso e também pensar que para uma escola dessa funcionar, tudo tem que ser muito regrado. Né? Porque 800 crianças, então, uniforme, assim, é uma loucura. Sim. Então, só que quando você tem essas regras, o que acontece é a individualidade, às vezes, fica um pouco apagada para algumas crianças. Então, de alguma maneira, a gente achou que era importante trazer essas crianças dentro do processo, não que era um processo, né, co-criativo, que as crianças fizeram, a arquitetura, porque isso não é, mas foi muito mais como trazer elas para perto e criar dinâmicas que iam nos informando do que era importante para elas. Exatamente. Né? Que é que tá o teu trabalho investigativo, né? Exatamente. Quer dizer, as respostas estão ali, mas você precisa ir entendendo, procurando, né? Exatamente. Quer entender, vamos dizer assim, que eu já tinha comentado antes, da pré-existência. O que existe lá antes da arquitetura? Né? Porque a leitura da pré-existência quem faz é o arquiteto, né? Não é aquilo, uma obra que já estava lá. De alguma forma você vai lendo sobre isso, vai criando um repertório, como era uma qualidade muito diferente, enfim, tinha uma série de questões que era importante entender. Né? Então esse processo foi isso, e foi muito bonito, assim, de uma série de dinâmicas. O Marcelo sabe articular essas dinâmicas de uma maneira muito, muito boa, assim, ele é um grande comunicador, né? Então ele conseguia cativar muito bem as crianças. Então foi muito interessante. Aí
Você lembra de alguma atividade? É, assim? fiquei bem curioso com relação a isso. Não, também. Porque eu sei que nesse primeiro momento vocês ficaram, se não me engano, uns 15 dias A gente lá, ficou né? 15 dias, Fazendo exato. essa investigação e tal, entendendo ali. Pesquisando, assim, né? Para você conhecer a casa da criança, você tem que ir até lá. Então a gente foi conhecer a casa dos avós, dos pais, para entender o que acontecia. que legal. Né? Tem uma aldeia indígena do lado, a gente foi até a aldeia indígena. Tem uma série de acontecimentos que foram se desenrolando. Mas uma dessas dinâmicas que foi muito, muito bonita foi... A gente pediu para... A gente fez essa dinâmica com 100 crianças que se voluntariaram. Diferentes idades, enfim. Uma dinâmica muito bonita foi, a gente pediu para cada uma delas escrever uma carta do que era o sonho delas, assim. Que é muito interessante. Eu até faço quando eu faço projeto de casa, assim, você tem um casal, eu falo assim, para quem vai morar junto na casa, eu falo, escreve uma carta junto, vocês, porque de alguma forma vocês vão ter que se articular e botar no papel o que vocês querem. Então, Legal. isso que partir do cliente materializar uma ideia que seja um sonho é uma coisa importante porque fica claro que é. Então, essas crianças escrevendo essas cartinhas, a gente pegou essas 100 crianças, dividiu em 10 grupos de 10 e pediu para elas transformarem essas 10 cartas em uma carta. Uhum. Ou seja, só entrou nessa uma carta o que de fato era importante para os 10. Então, elas tiveram que negociar. Né? Então, isso já foi filtrando. E depois, a gente pediu para elas encenarem com o corpo a carta do outro grupo. Tá. Caraca. Então, o que acontece? Fazendo isso, não era mais o meu sonho, essa daqui vai ser a minha casa. Assim. Não, era todo aquele grupo que estava tentando encenar ou mostrar qual que era o tamanho do espaço. E uma coisa que foi bastante interessante foi que logicamente tem a ver com o tamanho do corpo, que essa encenação do que era o espaço, basicamente era a mesma medida de todas elas. Porque elas entendiam o tamanho da cama, o tamanho de uma escrivania, porque elas estavam se posicionando nesse espaço. Então foi muito legal de ver assim isso se desenrolando nesse sentido. Mas é tipo assim, elas estavam encenando o espaço ideal. O espaço, assim, Pra elas. completamente lúdico, né? Assim, vamos imaginar o que precisa. O que aconteceria? Onde está a janela? Como que abre a janela? Ele ia lá e... A aqui. criança fazia a janela, Eu estudo abria, aqui fechava. embaixo da janela. Exato, sei lá. sabe? E aí cada um tinha umas 10 minutos para ensinar sobre isso e a gente ia olhando, enfim. Né? Mas o que foi muito legal é que elas já se sentiram pertencentes ao projeto. Aí o projeto foi caminhando, foi evoluindo dentro disso. Né? Então, essa trazer as crianças para perto aconteceu nesse momento e foi durante toda a obra também. Porque no decorrer da obra, o que a gente fez, criou espias no tapume da obra para que as crianças começassem a fiscalizar a obra. Porque Que legal. a curiosidade é uma Isso coisa na altura tremenda. delas, né? Na O altura que é delas. genial daí, né? Elas escolheram onde colocar. Pode colocar? Exato. Ai, que legal. Então, porque isso, né, como que você fiscaliza? E acho que essa é uma questão também que entra um pouco no que foi a obra, mas como que você executa uma obra desse porte, que tinha 23.500 metros quadrados, tem 23.500 metros quadrados, num local tão afastado, numa condicionante que você tem 800 crianças muito próximas. Sim. Como que você fiscaliza canteiro de obra? Como que você faz para que essa obra não atrapalhe o andamento da escola? Porque assim, o fundamental é a escola. Toda a arquitetura só está lá para que a criança tenha maior conforto e estude melhor. Basicamente é isso. O resto são coisas que a gente vai criando. Sim. Mas fundamentalmente é isso. Então, nesse processo da obra foi uma coisa muito, muito interessante. E pensar a obra, acho que foi fundamental para viabilizar o projeto. Porque não é que a gente tinha muito dinheiro, é tudo muito simples, mas é muito bem feito. Né? Imagino que deve ter até problema de suprimento lá, de mão de obra, de materiais, né? Não tinha, Não né? tem lá, né, cara? Não tem. Então, o projeto foi pensado com duas grandes vertentes, vamos chamar assim. A primeira é tudo que é leve é pré-fabricado. Né? Então, tudo que pré-fabricado fora do local. Trago Então, pronto. Trago pronto. Né? Então, pensando nisso, qual é a estrutura mais leve, mais eficiente que eu consigo fazer? É a estrutura de madeira. Sim. Né? Só que fazer uma obra desse tamanho, com uma estrutura de madeira, não dá para ser qualquer estrutura de madeira. Eu não consigo viabilizar uma bitola padrão para essa quantidade. Foram 1.200 metros cúbicos de madeira, que é bastante coisa.
Então eu não consigo viabilizar isso de uma madeira nativa, né? E aí entra o trabalho da ITA e do Hélio Olga, que foi fundamental nesse processo, né? Que foi uma pessoa que a gente até conheceu fazendo o concurso junto, não foi? Ah, é verdade, numa charrete aqui, Numa né? charrete, Na exato. faculdade, é verdade, é verdade. Quem que são eles? O Hélio Olga e a ITA, que é a ITA Construtora, que é basicamente madeira engenharia. Assim, o que eles fazem é muito bonito. O Hélio trabalhou com o Zanini, né? Zanini Caldas. E ele é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em madeira aqui no Brasil, né? Com certeza. Eles são da onde? Eles são de São Paulo. E aí a gente, enfim, começou a pensar, então, se é uma estrutura de madeira, não é uma estrutura de madeira engenheirada, a única pessoa que vai conseguir resolver essa nossa questão é o Hélio, né? Bom, e aí pensar em madeira engenheirada, então você tem que levar toda essa madeira para lá, né? E aí você fica pensando como que essa madeira chega. A madeira vai chegar de caminhão, que é o único meio de transporte de suprimentos que a gente tem no país. Então, para chegar de caminhão, qual é o tamanho da carreta, né? A carreta tem 12 metros. E vinha de São Paulo? E vinha de São Paulo. Então, entendendo que a carreta tem 12 metros, isso é uma medida da minha peça. Da maior Sim. peça que eu posso ter é 12 metros. 12 metros. E aí, toda a estrutura do projeto é modulada de 5,90 por 5,90. Ou seja, eu consigo colocar 2 peças nos 12 metros e tem uma sobra para levar coisas a mais no caminhão que for Colocar necessário. a caixa de ferramenta. Exato. Então, pensar em como viabilizar a genial. obra, foi pensar na estrutura, foi pensar nessa modulação, foi pensar como se constrói num local como esse. E quando a gente está falando de uma madeira como essa, de uma estrutura como essa, que é feita usinada na ITA, que tem uma precisão do milímetro, né? Isso viabiliza a precisão numa obra afastada. Uhum. Porque como que você consegue garantir uma precisão numa obra que você não sabe que você não pode se apoiar num controle técnico muito preciso, né? Você tem que garantir ela de algum lugar. Já tem que dar a guia, os buracos, os furos, tudo daqui Exatamente. já, né? Então, a estrutura que é pré-fabricada é a guia de todo o projeto. Logicamente, foi feita a fundação, né? E aí isso demarca, topógrafo, tudo certinho, vai lá e monta a estrutura. Que foi a nossa tática de obra. Montou a estrutura, cobriu a estrutura. Num lugar que tem um calor de 40 graus, Ficou mais fácil da galera trabalhar lá, todo né? mundo trabalhava na sombra. Né? Então, acho que isso foi fundamental para Genial, pensar o processo da obra. Porque uma obra longe, o tempo de obra é muito custoso. Porque você não tem mão de obra local. E, obviamente, a gente usou, né, mão de obra local, mas a gente tinha um efetivo de obra de 250 pessoas. Quanto tempo que foi? Demorou? Foi 14 meses. 14 meses. Quantos metros quadrados? 23.500. Caralho, né? Então, você tem que levar uma equipe técnica daqui, né, de São Paulo, de onde quer que seja. Então, a gente levou essa equipe técnica e pagar essa equipe técnica longe de casa é muito caro. Sim, Né? sim. Então, a obra tinha que ser muito rápida. Né? E aí, se desenhou a estrutura, se montou a estrutura, cobriu a estrutura, todo mundo trabalhando na sombra. Né? E eu acho que a sombra nesse projeto é o elemento fundamental, né? Porque ela, de uma forma muito bonita, possibilita toda a imprevisibilidade da criança. Porque brincar no sol, óbvio que ela pode brincar, mas não é a situação mais confortável. Mas agora, criar uma sombra generosa, que você não diz que muito que acontece na obra, que são as varandas, que é uma grande varanda, a obra, podemos falar assim, que nessa grande varanda, nessa sombra generosa, que você não diz o que a criança tem que fazer, o que ela faz. Ela arranja o que fazer. Ela faz o que ela quer, né? Porque ela sabe brincar. Né? E aí a arquitetura vira esse suporte para essa imprevisibilidade de entrar no espaço, correndo, fazer o que elas querem fazer. Né? Então, pensar a sombra, começou na estrutura que passa pela obra e vai até a usabilidade final. Então, isso foi fundamental. E o trabalho da ITA durante a obra, assim, foi... O Hélio é meu grande parceiro, assim, eu ia muito para a obra, eu passava pelo menos uma semana por mês na obra. É mesmo, né? E o Hélio junto, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado estar com ele, assim, que é um mestre, né? Sabe muito o que está fazendo. Enfim, esse processo da obra foi muito interessante. E aí as vedações, logicamente, porque é um calor enorme lá, onde estão os quartos, que é tudo moduladinho, é tudo igual, é tudo repetido, né? E aí talvez um pouco desdobrar essa ideia de conseguir fazer um detalhe padrão muito bom, e se você repete esse detalhe de uma maneira inteligente, você cria uma certa
diversificação do espaço. Mas, como eu estava falando, nas habitações, nos quartos a gente precisava ter uma inércia térmica maior, né? E o material muito bom para se utilizar, no começo que a gente queria até utilizar, era o adobe, tijolo de adobe, que simplesmente amassava, que é assim como eles faziam lá. Né, os pais, as casas mais confortáveis dos avós, dos pais, das crianças eram de adobe, estrutura de madeira, que ele faz quando ele tem tempo, enfim. Logicamente o adobe tem toda a questão do barbeiro e uma questão de como você consegue regulamentar o adobe. Então a gente começou pensando no adobe, só que o adobe demora 1 mês para secar, dependendo da situação. Então ficava inviável, porque a quantidade de tijolo, a fundação tem toda uma normativa muito rigorosa, porque imagina, você tá ali, olha a responsabilidade. Pô, criança, né? Eles estão... Né, assim, toda a responsabilidade é deles, né? e nossa também como arquiteto de alguma forma, porque Sim. você tem que garantir que isso está tudo na norma. Então não tinha uma norma para isso, e a gente foi procurar a norma que a gente achava que podia ser possível, era de fazer tijolo, solo, cimento. Que foi o que a gente acabou adotando no final. Que é a argila com cimento ou não? Com cimento e areia. Então, Tá. dependendo da terra que você tem, você faz essa mistura. Então, a gente mapeou na fazenda alguns locais, trouxe essa terra para São Paulo, fez testes nessa terra, entendeu qual que era melhor, coloração, tudo isso. E aí escolheu o lugar que a gente ia retirar essa terra. A gente retirou essa terra e para conseguir executar esses tijolos, a gente desenhou uma pequena fabriqueta e fez um cálculo, porque a gente desenhou todas as alvenarias. Então, todos os tijolos na obra têm um nome. Então, A35, AX40, sei lá. Caraca, é mesmo, é. Então, com isso, a gente sabia exatamente quantos tijolos a gente tinha na obra e a gente sabia que uma máquina produzia 1.000 tijolos por dia. A gente chegou numa conta com a construtora e falou assim, a gente precisa produzir 4.000 tijolos por dia. Então a gente precisava de 4 máquinas. Montou um galpãozinho, uma fabriqueta, produziu os tijolos lá, Caramba. fez o controle de qualidade, enfim. E a gente foi controlando os lotes. E aí, na hora de começar a montar as alvenarias, o que a gente tinha? A gente tinha a estrutura de madeira que gabaritava a obra, Fixada ali já. as aberturas, todos os montantes das aberturas já estavam lá das portas, Aham. né? Então era a porta que era piso-teto. Então quem ia executar sabia aonde começava e aonde acabava, naquilo que era mais preciso. Aí a mão de obra que vai assentando, tudo bem, você sai um pouco para lá, um pouco para cá, não seria um grande problema. Então a obra foi feita com essas duas vertentes, aquilo que é leve, que é pré-fabricado, que tem a tecnologia embutida, que é a estrutura, e aquilo que era passivo de ser feito localmente, que obviamente tem a tecnologia da máquina e tudo isso, mas que era passivo de ser feito localmente, a gente fez lá. E toda a obra respeita o 590 por 590, que é a modulação de tudo. E aí, para criar uma certa diversidade, tem os 3 pátios, que é a área comum, e no pavimento superior tem sala de TV, sala de estudos e outras áreas que, enfim, que as crianças se divertem. É que na parte de baixo ficou toda a área de alojamentos, é isso, né? Dos quartos. E daí na Perfeito. parte de cima fica essa coisa mais livre, assim, né? Exato. E eu acho isso é muito interessante, isso que você falou de pensar o projeto. Quer dizer, eu penso primeiro na obra, na execução. E aí o meu projeto vai se adaptando um pouco à minha realidade, né? Que eu acho que, às vezes, assim, a gente, como arquiteto, acaba produzindo primeiro, vamos fazer o projeto, resolver a execução. Bom, alguém vai se virar para fazer, né? E quando vocês visitam esse lugar, provavelmente vocês falam, cara, isso aqui é completamente diferente, né? Eu preciso entender mais essa realidade, preciso entender como chega o mecanismo e tal. E é muito legal, porque daí tudo essas soluções que vão sendo apresentadas tem uma certa justificativa, né? Que eu acho que isso que também valoriza cada vez mais o projeto, né? Quer dizer, eu tinha um problema e como é que você responde a esse problema, né? Pô, eu tenho uma questão de tempo, tenho uma questão de custo, tenho uma questão de, enfim, de temperatura, de execução. Essa coisa, quando você falou sobre a cobertura tá a primeira, né? Eu cubro. Eu garanto uma qualidade mínima, né, pro meu pedreiro, pro cara que vai estar lá montando no sol. Pô, é fantástico isso, né? E uma outra coisa também que eu acho que voltando só um pouco atrás a respeito da participação das crianças, você falou que eram 40 crianças no alojamento, né? Antes era. Antes. E vocês jogam para Pra 6. seis. Exato. E eu acho que é muito isso que você falou da
individualidade, né? Quer dizer, num ambiente de 6 pessoas, é muito mais fácil você ser você, poder ser quem você é e tal, né? E eles escolheram. Eles, assim, a quantidade Os grupinhos, chegou, eles escolheram com quem morar, que é muito legal, Ah, né? Porque aí cara, você não tem é que ser. obrigado, Afinidade, né? não é obrigado a morar com 40, né? Isso é a afinidade deles, então foi muito legal. E aí cada alojamento desse, ele tem 3 biliches, e aí tem parte de banheiros, né? Quer dizer, tudo bem reservado para esse grupo de 6 pessoas, né? Exato. Com lavanderia também. É, tal, né? na verdade, a lavanderia é muito pequena, assim, porque eles só lavam roupa íntima ali. Que aí eles lavam. Tá. O resto é toda uma lavanderia industrial que tem na fazenda. Então, Aham. uniforme, tudo isso é tudo lavado na lavanderia industrial. Então eles precisavam só de um tanque ali, tipo... Exato. Tênis, alguma coisa assim. Eles são muito caprichosos. Aham. É um nível de cuidado, né, muito bonito. Assim, você chega lá... Tem infinitas histórias com as crianças, mas você chega lá e, né, a criança fala: tio, vem cá ver, deixa eu te mostrar meu armário. E ele quer mostrar o armário não para mostrar os pertences dele, porque é muito singelo algumas coisas, né? Mas é para mostrar a organização do armário. Que legal. Né? Então, assim, tem uma toalhinha embaixo dos produtos de beleza, sabe? Assim, é muito bonito mesmo. O mobiliário, vocês desenharam também? Quem fez foi o Rosemal, foi o Marcelo. Tá. Uhum. Ele que desenhou. Mas e lá também, como você falou, você acabou se utilizando de várias estratégias bioclimáticas ali para aquele ambiente que tem um calor hostil ali, né? E você falou muito dessa grande cobertura que faz essa tremenda sombra, né? E como não deixar também essa sombra, esse ambiente muito escuro lá dentro, assim? Eu acho que essa é uma boa discussão, né? Eu acho que em março vou lançar um livro com a Universidade de Hong Kong que chama Imensurável Sombra, que é um estudo sobre a sombra. Sobre a sombra? Então, que se você começa a analisar, né, a sombra tem um poder enorme, porque quanto mais escuro, mais privativo é o local. E eu acho que essa obra tem isso, né? Que é a residência, né? Então, que tem muito também nas ocas indígenas, né? Se você vai estudar, por exemplo, eu tive a felicidade de fazer um trabalho com o Instituto Socioambiental no Parque Indígena do Xingu, com a tribo dos Quisedes. E quando você vai olhar a oca Quisede, né, uma oca simétrica, muito bem construída, assim, extremamente interessante. E são 2 aberturas centrais, né, que são são essas 2 únicas aberturas que provêm luz para esse espaço central da casa, que é a área comum. Quanto mais você vai para a periferia da oca, mais sombreado é e mais privativo é. Entre a área comum e a área privativa não tem nenhuma repartição. Olha, É é o próprio simples. degradê da sombra ali. Exatamente. É a sombra que dá essa intimidade, né? Exatamente. Que genial. Então, eu acho que pensar a sombra nesse contexto não é assim, pensar, não quero que fique muito escuro. Eu quero que fique muito escuro aqui por causa disso. Né? Acredito muito que a sombra, na verdade, é o grande pano de fundo da nossa vida. Não é a luz, né? Porque a gente não vive na luz e a gente não vive na completa escuridão. A gente vive nessas nuances de sombra. E de alguma maneira que eu acho muito bonita, às vezes a arquitetura desenha o que é esse anteparo para receber a luz, porque a luz é dada, a luz natural é dada, você não se controla. Então a arquitetura, de alguma forma, tenta criar situações ou condições para que essa luz adentre. Então acho que essa obra tem essa relação de utilizar a sombra como né? essa ferramenta, né? Porque como que você ocupa o território como o nosso tropical? Com isso, né? Com grandes sombras ali, né? É o mastro, né? Do português que chegou aqui e falou que não existia nada aqui, falou, né? Colocou uma cruz e falou, agora isso daqui é um lugar? Não. O lugar foi feito de uma outra forma. Foi construindo um abrigo mínimo que era necessário, que se proteger das intempéries. E a mais temerosa que a gente tem aqui é o calor. Né? Criar essa sombra. Né? Então isso é fundamental. Né? Então pensar nesse sentido. E eu acho bonito olhar também para a sombra, porque é uma coisa que fora tem essa questão quase primitiva de se olhar para isso, mas era uma coisa, até pela conotação da palavra sombra no português, que é o sombrio, que é essa coisa que está afastada, né? Então, acho que muito do meu trabalho tem de tentar olhar para
esses elementos que estão fora e, de alguma forma, tentar ressignificar isso e colocar isso de uma outra forma na arquitetura. Legal. Né? Genial, genial. E mesmo assim você cria 3 pátios, né? Quer dizer, também tem essa mistura, Tem né? a variação. Super. Porque você permite também que a ventilação também aconteça, né? A ventilação natural aconteça de uma maneira mais eficiente, você tem a entrada um pouco de luz mais refletida. Mesmo durante a noite, tem um projeto de luminotécnico super interessante, bonito, né? Que gera imagens fantásticas, assim, daquela coisa... inicialmente que está iluminando, às vezes, a própria estrutura e, ao mesmo tempo, os próprios alojamentos, por ter elementos vazados e coisas que permitem a ventilação, aquilo também são pequenas lanternas, né? Então, é um jogo muito interessante, que vai brincando tanto com o dia, com o claro, com a noite, né? Então... É um projeto que a gente teve uma sorte muito grande e uma generosidade do cliente de deixar a gente montar a equipe que a gente queria. Então, eram pessoas que eu sempre quis trabalhar. Então, o Hélio foi uma delas. Legal. O paisagismo quem fez foi o Raul Pereira, que é um paisagista incrível, que trabalhou com espécies locais. Então, a gente fez toda uma pesquisa do bioma do Cerrado. E lá tem um pouco de amazônico e do Pantanal. Então, é tentar entender essas espécies. Ali tudo acontece ali, né? Tudo Que é acontece. amazônico, cerrado... É uma mistura muito interessante. Índio, agricultura... tem tudo, assim. É um contexto conflituoso. E quem fez o Mas projeto rico de uma outra luminotécnico... forma, né? Super. E quem fez o projeto luminotécnico foi o Ricardo Eder também, que é um baita... Que legal. Um baita profissional, muito legal. E eu vi também acho que até a respeito do Hélio Olga, que vocês... Acho que até a própria fundação questionou um pouco isso sobre fazer de madeira, sobre a viabilidade disso, como fazer. Se não me engano, foi até feito um protótipo da estrutura aqui em São Paulo, né? Para falar, fundação, é isso que a gente quer fazer, é viável, é isso que... E até acho que, não sei se serviu como exercício para vocês também ficarem mais seguros da decisão, assim, né? Ou não? Com certeza absoluta, né? Porque nunca... Mais para você nunca, do que para... sempre depende para quem você está falando, né? Sim. Mas fazer esse protótipo foi uma conversa que a gente teve, de novo, a fundação é um cliente muito, muito rigoroso, assim, mas também muito sensato e generoso. A gente colocou para a fundação o seguinte: errar numa obra dessa, a essa distância, custaria uma coisa absurda. Né? Aditivo de obra numa obra dessa, começou a obra, aconteceu alguma coisa, o que você faz? Vou ter que pagar. Né? Então vamos errar, a gente vai errar, eu nunca fiz isso. Ninguém nunca tinha feito. Sim. Então, a gente vai errar. Já que vai errar, vamos errar perto de casa e vamos errar no começo. Né? Então, antes de ter o executivo final, assim, 100% fechado para a obra, a gente fez um pré-executivo que lançou essa premissa desse protótipo que a gente fez na escala 1:1, que era uma fatia do prédio em Itajaí. E para isso a gente convenceu a construtora, teve que convencer todo mundo, porque não era um dinheiro que existia para fazer um protótipo. Então, era um teste também dos fornecedores, foi uma série de coisas que a gente foi testando. E foi testando os detalhes, né, de como encaixar as coisas, como que você faz de uma maneira muito simples o encontro entre o tijolo e a estrutura de madeira, né, para não ficar fazendo tabica em cima de tabica. Né, como que você faz isso de uma maneira simples? Né? Então, a gente testou várias coisas no protótipo. Então, fez esse protótipo e, ao mesmo tempo, também que ele estava pronto, teve a aprovação de todo mundo. É isso, tá todo mundo assinou embaixo. Essa é a qualidade que a gente quer, o piso tem que ser assim, a porta tem que estar assim. A gente foi acompanhando o protótipo enquanto estava na obra. Então, se acontecia alguma coisa assim, possível de patologia, o protótipo aconteceu, já vamos olhar. Né? Então foi um pouco nesse sentido. Ele ficou montado aqui. Ele ficou montado, acho que está lá até hoje, não sei. Começou a rachar aqui o tijolo. Cara, então muda aí, põe mais cimento, sei lá. Né? Que nem, por exemplo, no começo a obra até era rebocada com terra. Assim, um dos estudos que a gente fez, será que a gente consegue rebocar com terra? Só terra, um pouco de cimento? É possível? Quando a gente começou a ver que a parede, assim, né, as empenas são grandes, a gente começou a entender que ela estava trabalhando muito. A gente não conseguiria conter aquele reboco. Não importa que você fizesse. Aí abandonou a ideia. Então abandonando a ideia, porque aquela legal. ideia não era viável. Né? Então acho que o protótipo... Serviu para muita coisa. Na verdade, foi um investimento ali. Foi. E acho que a partir disso
Eu faço protótipo de tudo agora. De tudo que é possível, assim. Genial, né? Porque se você quer dar um passo além, você não tem como você saber. uma coisa né? nova. Além do teu conhecimento, não no conhecimento de alguém, mas eu não sei fazer isso. Então, já que eu sei que eu não sei, vamos errar de alguma forma. Minimizar, né, os Exato, erros aí. Né? Exato, então foi isso. E tem esse processo de convencer a galera, né? Tem que jogar um Que medo é o lá mais também, né? foda, na real, né? Você fala, galera, Convencer se todo der mundo. merda aqui, velho, eu já fiz o cálculo, é milhões. É. Milhões. Tempo, atraso. Mas é isso que você falou, é um dinheiro que não tem, né? Tem que um trabalho de convencimento que todo mundo vai se sentir mais seguro com isso daí. Vamos fazer, né? E eu vi também pelo que vocês observaram, porque a obra ficou pronta em 2017. 2017. Vocês ficaram quanto tempo de projeto fazendo? Deu um ano e pouco. pouquinho de projeto e 1 ano e 14 meses de obra. E nesse tocar a obra lá, como é que foi daí? Pô, perrengue também. Muito desafiador, assim, né? Porque quando você chega lá, tem 250 pessoas na obra. Ou seja, as coisas acontecem muito rápido. Aí tem uma urgência de tudo, né? Se isso não estava previsto no projeto, como que resolve? Né? Uma felicidade que a construtora, né? Por mais seja... Sempre tem um lado da construtora, mas era uma construtora queria fazer muito bem feito. Tá. Então isso era importante. Tinha um orçamento, queria fazer muito bem feito. E tinha um mestre de obra que era incrível. Que ficou muito meu amigo. De lá? Ou De lá. Não, era da construtora. Era da construtora, foi pra lá, pra de obra. confiança, assim, é uma construtora grande, fez muita obra grande, shopping, essas coisas assim, que chama Inova TS. E o mestre de obra, um cara muito interessante, queria fazer muito bem feito e rápido, porque ele queria voltar para casa, não queria ficar lá. Ninguém queria ficar lá, entendeu? Longe da família. Eles montaram alojamento, assim, é uma situação que ninguém quer ficar. Todo mundo tá lá para ganhar o dinheiro e ir embora. Né? Então o mestre também sabia disso e eu acabei me dando bem com o mestre. Então o que eu fazia muito era de manhã muito cedo. A obra às vezes começava às 6h30, 7 horas. Então dava, sei lá, 15 para 6 eu já estava na obra com o mestre e eu ia batendo muita coisa com ele. Né? Às vezes até coisas que não necessariamente precisava passar pela engenharia, assim, de, sei lá, sentei o tijolo, aqui vai ter um encontro com a madeira. Passa a colher ou não passa a colher? Sabe? Essas coisas assim. Então fui testando várias coisas na obra com o mestre, de pequenos protótipozinhos, assim, ele falava, eu tô com um problema nisso porque tá demorando muito. Conseguimos agilizar? Conseguimos agilizar. Se eu fizer isso, você acha que vai ficar bom? Pra você tá ok? Tá ok? Então eu fazia muito isso durante o processo da obra. Então, de manhã cedo eu passava a obra com ele, enquanto o Hélio também já passava as coisas com a equipe dele. E depois a gente tinha as várias, 40 mil reuniões de todos os problemas possíveis e imagináveis, assim. Porque a gente começou a fazer as duas obras ao mesmo tempo. Esse é um detalhe, né? São duas obras. São duas, né? exato. Nem sempre as pessoas entenderam isso, mas são duas, né? Exato. E elas são iguais, né? O que muda é o paisagismo. Mas assim, o resto é igual. Porque um é alojamento para meninos e outro para meninos. Exato. E a gente começou a fazer as duas obras simultaneamente, só que o que aconteceu? Começou o período de chuva e uma tinha um lençol freático mais alto. Florou o lençol freático. Então não tinha. A gente bombeava para tirar água, não saía, era assim, a água infinita. Então, mas estava fazendo as fundações. As fundações, exato. E aí o que a gente fez foi para uma obra, todo mundo focou em uma, né, do masculino, fez, parou a época das chuvas, todo mundo foi para outra. Então isso, assim, são coisas que não era o previsto, né? E foi a melhor solução que todo mundo achou. Então também uma obra começa a ter uma gerenciadora que é muito competente também, então foi muita gente envolvida, assim, né? Mas é porque é uma complexidade grande, porque tudo tem que estar muito bem previsto, né? Todas as compras, a vinda dos materiais, e às vezes materiais básicos, né? O próprio cimento, as coisas, exato. Porque faltou, não dá. Né? Esses 28 mil metros quadrados são as duas juntas. 23.500 são as duas juntas. Tem mais alguma coisa que você lembra, hein? Um caso bonito, assim, acho que 2 casos que são bonitos, né? Eu acompanho a obra até hoje, né? Troco e-mail com a fundação e tudo. Mas, então, essa história aqui é muito bonita. Foi quando eu cheguei com o fotógrafo Cristóvão Palma para fazer as fotos para o Riba.
a gente chegou na morada feminina e tinha 40 meninas fazendo aula de pilates. Né? Uhum. Então, no espaço, não é que tinha uma sala para fazer pilates, não existia isso. Mas como ocupa o espaço? Né? Se gerou um problema. Aí as meninas foram lá, pesquisaram na internet o que elas queriam fazer, que seria um exercício interessante, não sei o quê, e foram lá e pediram para a diretoria. E a diretoria, né, educou, enfim, trouxe um alguém professor lá. para dar essas aulas de pilates. No espaço que estava ali, No espaço virgem, que né? tava- Para ser usado. Uhum. Exato, então eu acho que é uma É. questão muito interessante. E a outra que é muito feliz também é que depois que a obra ficou pronta, os alunos que saíram, prestaram vestibular, tiveram maior índice de aprovação na história. Porra, que tesão. hein? Sério? Puta que pariu. Então eu acho que isso é assim, é para que estava sendo feito, né? Para Aham, usar porra. o espaço de uma outra forma e para melhorar a educação dessas crianças, assim. Então acho que são Porra, as duas que lindo coisas. isso, cara. É o objetivo atingido, né? Assim, de certa maneira, É. a obra, enfim, tudo é importante, mas quem que é o usuário, né? Quem que exato, ele exato. trouxe benefício. Trouxe, Né? então acho que isso, né? Porra, parabéns, cara. Genial. Obrigado. Muita gente. Você falou agora do Riba, né? Acho que também, bom, foi uma surpresa enorme, gigante, assim, também. Não surpresa no sentido que, enfim, vocês trabalharam bastante, mas... Não, foi uma A surpresa. primeira coisa que eu falei, porra, velho. É porque você era meu já tá- calor, né? Tipo assim. Não, brincadeira. Pra você foi uma surpresa. Não, mas Pra eu acho você que... foi, Caso. Mentira. Mentira. Você que nunca acreditou em mim. Você que nunca acreditou em mim. Inclusive, a gente pode até... Teve alguns professores que não acreditavam, né? Exato. Depois a gente Ah, pode remoer algumas histórias. Opa, professor. Vai Chupa lá. algumas pessoas aí. Não, mas eu acho que, enfim, a gente participou de alguns concursos na faculdade também. Acho que isso é legal porque a gente... você sempre teve essa veia mais investigativa, de pesquisa, da filosofia, de misturar outras áreas, trazer referências importantes para a arquitetura, né? E eu acho que é legal porque a gente começa a ver isso, né, resultando na obra, na maneira como você pensa a arquitetura. Lógico que não é, digo assim, não é só você, mas você também, né, com toda a equipe, vai trazendo ideias e coisas assim. Então é muito legal, eu fico muito feliz de ver, né, você sendo reconhecido e podendo construir essas obras e realmente impactar na vida das pessoas. Eu acho que esse que é o principal objetivo da arquitetura, né, como a gente estava falando. Mas eu acho que esse prêmio, o RIBA, né, que é da... Vamos lá no Royal. inglês aqui, Royal Institute aí, British... Royal Institute of British Architecture, né? Tá aí 6 no meu inglês aí. Mas que é um prêmio, né, internacional. Pelo que eu vi, ele é concedido a cada 2 anos, né, para obras construídas. Enfim, e vocês recebem essa premiação, né? O júri aqui, quem fazia parte do júri, né? A Elizabeth Diller, né, da Diller Scofidio, a Kazuyo Sejima, né, do Saná, o Joshua Bolshover, a Glória Cabral e o Peter Clegg. Enfim, são pessoas super importantes no cenário da arquitetura mundial, fazem parte desse júri, e tem esse olhar daí, né, para o Brasil, para uma arquitetura no interior do Brasil, né? Enfim, como é que foi para vocês também receber essa notícia, Bom, o processo do prêmio é um processo longo, né? Não é uma coisa assim que de uma hora para outra só toca o telefone e você... Você ganhou o Hello! prêmio. Porque alguém viu a foto, né? Então, eu não me lembro exatamente quantos inscritos tinham, né? Você faz a inscrição. E você vai passando por várias fases, né? Então, sei lá, eles selecionam 100 principais, daí depois dos 100 principais eles selecionaram os 50 principais e a gente entrou nessa seleção. Depois dessa seleção dos 50, eles visitam 30 obras. Ah, eles visitam. Eles visitam 30 obras Caraca. com júri preliminar. Ah, tá. Não é esse júri final. Então, é um júri Os assessores da galera lá. sei que lá. são pessoas incríveis, assim. Então, a gente ficou entre os 30 e teve essa primeira visita, né? Que aí Os autores do projeto vão junto na visita para... você tem que ir lá mostrar a obra para eles. Tá. Né? Eles pedem para você contar a obra, né? Assim, óbvio que a obra fala por si só, mas você tem que, de alguma forma, contar a coisa. Eles Não, estão o processo, perguntando. tudo, isso Exato, é importante, lógico. Então, quem veio nessa visita é um arquiteto são 2 arquitetos incríveis, que é a Chantal, e agora não vou me lembrar o sobrenome dela, e o Amin Taha, que é um incrível arquiteto de Londres, tem um trabalho assim, pesquisem, é lindíssimo, preciso, maravilhoso. Vieram visitar a obra, e aí eu mostrei a obra para eles e tudo isso. Eles voltaram
para lá e tem o primeiro julgamento para entender quem desses 30 vai entrar nos finalistas, que são 4. Uhum. E eles voltaram para lá, e isso demora, sei lá, depois 3 meses, vai e vem. Eles mandam carta perguntando e eles chamam alguém do Brasil para ir junto, um outro arquiteto. No meu caso, eles chamaram o José Paulo Gouveia para visitar a obra junto, e ele tem que escrever um texto da importância, um pouco para contar do contexto nacional para além da obra. Tá, entendi. Pô, legal. Super. Nossa, troço super completo, né? Não, super. E aí saiu o resultado, eles selecionam, eles dizem quem são os 13 finalistas, mas eles só vão visitar 4. Se não me engano, 13, o número disso. E quando eles falaram isso, a gente ganhou como escritório emergente. Uhum. Então, a gente não só ganhou o principal prêmio do Rio, mas a gente ganhou como escritório emergente, que foi um prêmio que o Joshua Bolchover tinha ganho 2 anos antes. Então, quando a gente ganhou o prêmio do emergente, Porra. é isso, já Legal, já né? ganhamos. Caralho. Né? Então, Vamos pra cima, valeu o time. era Estoura o champanhe. Exato. Bom, comemorou tudo isso, e aí passou, acho que uns 2, 3 meses, a gente recebe e-mail dizendo, ó, vocês são os finalistas. Caralho. Não pode contar pra ninguém, tem toda essa história. Sim. E aí você ajuda a organizar a visita desse pessoal na obra. Então, E aí vem a Veio- Elizabeth, a Kazuyo. então no nosso caso não veio. Veio o Joshua, veio o Joshua, a Glória. Foi isso, foi o Joshua e a Glória. Tá, porque daí eles se dividem pra fazer essa visita, digamos. Exato, porque imagina, a agenda deles é uma loucura. Porra, é. Né? Mas eu acabei, porque deu muito certo, eu acabei encontrando a Kazu em Tóquio, aí eu contei pro projeto para ela em Tóquio, então de alguma forma consegui contar para ela o que era. E eles vêm, fazem essa segunda visita e são super criteriosos, assim, né? E eles visitam uma vez só todas as obras. Então eles ficam 10 dias. maratona ali, né? Caraca. Eles saíram de Tóquio e foram até Formoso do Araguaia. Pegaram um ônibus lá, 5 horas de Palmas, não sei o quê. Exato. Então chegaram lá e visitaram. E foi um processo muito interessante, porque eu nunca tinha mostrado a obra para ninguém. Porque a obra é difícil de acessar, então você conseguir contar para essas pessoas foi muito legal, assim. E aí você ali, tapioca, caipirinha, e o cara, very good e tal. Saiu pra tomar uma cerveja. Não, eles são bem... Não tem essa abertura, né? Não tem. Eles estão trabalhando, assim. Né? Então, aí a gente foi lá, apresentou, mas, enfim, estava concorrendo com gente que a gente achava que... Eu achava que não ia ganhar. Peguei até um outro trabalho depois, que é um trabalho que eu estou fazendo até hoje, vai começar a obra, que é um projeto super bonito na Amazônia. E lá, sim, eu peguei malária. Puta. E aí tava com os alunos na escola da cidade, em Brasília, comecei a passar mal, fui pro hospital, fui pra UTI, quase morri. Caraca. Né, uma loucura. Quando eu saí da UTI, toco o telefone, era o Pedro, e fala assim, Gustavo, como que tá teu coração? Eu falei, malária não ataca o coração, malária ataca o fígado, né? Ataca O outras coração é uma das coisas. poucas coisas que tá funcionando aqui. Que tá ok ainda. Ele falou, então, a gente ganhou o RIBA. Caralho, você no hospital lá, A gente tinha cara? acabado de sair da UTI, foi a primeira pessoa que me ligou. Porra! Caralho, velho. Então Aí foi, você voltou pra UTI. então foi muito legal, assim. Puta, que genial. E aí passou um tempão, e aí ano passado a gente foi pra lá, recebeu o prêmio, conheceu o pessoal do Grafton, né? No Grafton Architects, deu palestra com eles, que eles tinham ganho há 2 anos... Em 2016, eles que tinham ganho. Ah, tá. Elas que tinham ganho. Então, a gente fez uma palestra com elas, uma Não é do conversa. Peru? Do Peru, né? projeto em Lima, super bonito, da universidade. Não, eu vi tua apresentação lá. Você viu? Aham, Onde pô. que você viu? Tá no YouTube aí, cara. Sério? Aham. Não tinha visto. Massa ver a apresentação. Mas, Que enfim. bom que você viu. Mas enfim, então a gente soube da notícia assim, né? E aí ele não acreditou, né? Assim, uma coisa que sempre você quer ganhar, mas você não imagina que Claro, você vai, porra. né? E foi ótimo, assim, né? Abriu muitas portas, acho que me colocou em contato com pessoas muito interessantes, assim, e mais do que isso, acho que também deu notoriedade para uma visão de arquitetura que é muito possível, né? Que não é uma arquitetura que é daquele objeto que tenta se impor, por mais que ele tenha uma escala bastante considerável e acaba se impondo, mas o objetivo não, a priori, não era esse, né? Então, eu acho que é uma lição muito bonita, assim,
para os colegas de uma maneira geral, né? Lógico. Que é talvez pensar através de uma simplicidade chegar em um resultado bastante considerável, que eu acho que é um pouco esse projeto, né? Então, foi muito feliz, assim, né? Tenho muita gratidão por isso. Sim. Não, eu acho que tanto que você começa a ver as análises, né, ou críticas em relação ao projeto, assim, traz muito para esse lado, né, de olhar uma construção de madeira daquela magnitude, né? Se não me engano, até foi uma das maiores obras de madeira, assim, laminada, né? Da América Latina. E ter esse olhar, né, para essa arquitetura que tem um impacto muito grande socialmente, né, que também é uma outra discussão. Eu acho que até tem um trecho que eu separei da Diller, né, que ela fala como, enfim, esse novo edifício, né, o melhor edifício do mundo, assim, meio que faz a gente olhar para isso e ensina a gente, né, a importância da arquitetura. Quer dizer, que a arquitetura é ainda muito relevante, né? Nesse cenário de entender a importância dela no contexto, para as crianças, para a fundação e tal. E também na questão para os arquitetos, né? Acho que muitos arquitetos também começaram a olhar aquilo e absorver aquela obra, né? A gente trouxe até a professora Tiziana, de conforto ambiental, né? E ela falou assim, pô, às vezes durante a faculdade a gente tem esse desafio de falar que o conforto, pô, é importante para a arquitetura, para o ser humano, e que isso não vai estragar a tua arquitetura, né? Na verdade, pelo contrário. E daí ela cita exatamente o exemplo, né, do projeto de vocês. E fala assim, olha como é possível fazer uma excelente arquitetura, né? E com conforto térmico, conforto acústico, pensando, né, em várias questões que são fundamentais para a vivência humana, né? Então, acho que gera também uma discussão no meio arquitetônico que é super importante, né? Então, e é legal, isso está uma discussão para o mundo, né? Enfim, essas pessoas que são referências no mundo inteiro, que são importantes para a arquitetura, olhando para o projeto, discutindo, trazendo informações também, né? E põe, vamos dizer, põe luz numa outra geração de uma arquitetura brasileira, né? Que, assim, logicamente, eu não estou sozinho, né? Nem eu, nem o Pedro. Tem muito mais gente fazendo um trabalho interessante. Eu acho que isso é muito relevante, né? Porque a gente tem uma obrigação como sociedade de melhorar esse país, né? Assim, acho que sim, cara. Estamos muito mal, né? Em tantos aspectos, assim, e o papel da arquitetura é muito além do que é o mercado, né? Fazer arquitetura é muito mais do que isso. E pode ser o que cada um quiser também. O objetivo não é definir o que é arquitetura, mas existe no Brasil uma potencialidade e um dever enorme. Né? E essa arquitetura foi isso. Foi para um lugar improvável, com um programa improvável, e fez alguma coisa que era possível. E essa possibilidade trouxe uma relevância. Né? Então, acho que olhar para essas outras coisas é muito importante e nos faz pensar que a gente tem que sair dessa zona de conforto. Né? A gente tem que sair. Não tem, porque pode ser só pela sobrevivência de pagar as contas no final do mês, mas a gente tem um dever como cidadão, né? Que tem uma expertise, que é uma expertise muito valiosa, que pode ser transmitida. E a questão é como fazer isso. Né? É óbvio que é um desafio, não é fácil, tudo isso, mas a gente tem isso, e a gente tem uma possibilidade. E a gente, para além disso, a gente tem uma população absurdamente inventiva, que consegue, de uma maneira brilhante, às vezes, resolver problemas assim, que são difíceis. Né? E eu acho que olhar para essas coisas é aprender com essa população, é trazer esse conhecimento que é possível de se reposicionar. Né? E a partir disso também é possível pensar uma outra arquitetura. Né? Então acho que esse projeto trouxe a possibilidade de olhar para isso. Óbvio, tem que ser muito bem feito, tudo isso, mas tentar olhar essas diferenças e aprender com isso. Né? Acho que até você falando de sombra, né? Tem a sombra do modernismo, sombra do Oscar Niemeyer, sombra das coisas. Eu acho que a produção arquitetônica brasileira vai se expandindo mais, né? E tomando, enfim, mais relevância no cenário mundial também. Né? Assim, eles são os mestres, sempre vão ser. E acho que o que eles fizeram fazem, né? No caso do Paulo até hoje, de uma maneira assim, brilhante, né? Acho que sempre uma aula quando eu visito a obra deles, né? Assim, para mim, o projeto da fundação tem uma correlação com a USP, para mim, assim, uma estrutura modulada e que faz essa grande cobertura. Obviamente que é completamente diferente, é outro contexto, é outra coisa, mas não, tem a ver sim, mas claro. mas isso é um ensinamento que a gente teve e é uma história da nossa arquitetura que é uma história muito bonita, que tem que ser valorizada e tem que se olhar para isso, né? Tem que, como você comentou, né, a questão do canteiro.
Isso não... A arquitetura nova era isso, né? O Lefebvre era isso. Sérgio Ferro era olhar para o canteiro. Então, como você olha isso de uma outra forma? Essa obra é pré-fabricada. A gente não está inventando a pré-fabricação no Brasil. Lelé estava aí, sabe? Então, tem uma série de questões que eu acho que entender esse conhecimento calma aí, como que eu posso aplicar de uma outra forma? Como que isso se faz pertinente nesse contexto? Né? Maravilha. Evidente que quando você recebe o prêmio e tal, também começa a surgir vários convites, né? Pô, vem dar palestra, vem, sei lá, vem pra cá, vem, enfim. Muda também um pouco essa vida, assim, né? Imagino que você, nesses últimos anos, aí teve que viajar pra caramba, assim, trabalhar, que nem você estava falando, laptop no colo e almoçando em qualquer canto aí também. Mas também é uma oportunidade muito boa de palestrar, de conversar, né? Enfim, contar um pouco de como é que foi isso. E também acho que você teve uma experiência muito grande na Universidade de Hong Kong também, né? Como professor convidado, né? Exato. Foi uma experiência muito... Está sendo ainda, né? Porque continua e se expande de alguma forma. Mas foi uma quantidade de viagem bastante absurda. Assim, ano passado, acho que eu viajei 19 vezes para fora do país. Assim, que é bastante. Faltando folha no passaporte. E tempo para dormir também. Mas assim, para mim o mais interessante disso foi, fora conhecer esses lugares, né, e visitar essas outras arquiteturas que eu sempre quis visitar, foi colocar o trabalho para ser criticado. Então, quando você vai nesses lugares e alguns lugares apresenta o trabalho, você vai sofrer crítica, né? Assim, da pertinência, se faz sentido ou se não faz, enfim, do contexto, se é essa abordagem. E eu acredito que a crítica é uma coisa muito importante, né, no desenvolvimento da arquitetura. E de qualquer profissional, logicamente. E quando você acaba fazendo um trabalho, você tem uma carência de receber uma crítica que de fato seja construtiva, não uma crítica simplesmente que quer te menosprezar, mas sim quer fazer você pensar, ou te faz pensar. Né? Então, circular e mostrar o trabalho foi muito importante para isso, para pensar melhor sobre isso, alinhar discurso, entender o que eu estava fazendo, porque quando o outro te conta uma história ou uma interpretação da tua obra, isso também é a sua obra, né? E aí você pensa sobre a sua obra. Então, isso foi muito interessante. E o convite que o Joshua fez para dar aula em Hong Kong no mestrado lá também foi incrível, porque é um convite que você tem 13 alunos, mais um professor assistente, porque eu também ficava indo e vindo, então passava uma semana lá, 2 semanas aqui, e você trabalha com 13 alunos e o tema é livre. Assim, você pode estudar basicamente o que você quiser. Se quiser. E quando eu falo estudar, é de fato isso. Né? Então, como que eu, mais esses 13 alunos, vamos estudar um tema, né? E construir alguma coisa. Eu achava importante construir. Então, a gente estudou a sombra, lá no contexto de Hong Kong, que é um contexto completamente diferente do nosso aqui, mas é muito quente, úmido, um lugar muito denso, né? Como que a sombra acontece lá? Então, prédios altíssimos. Prédios altíssimos, exatamente. As ruas são super estreitas. Mas o que foi interessante nesse processo foi que, vamos dizer assim, eu dividi com os alunos exatamente como é meu processo de trabalho, que é tentar documentar essa pré-existência. Então, a gente tirou mais de 3.000 fotos de sombra relacionada aos que eles chamam lá de Dai Pai Dong, que são essas feiras de rua. Que o cara vai lá e monta uma barraquinha com uma lona e faz a feira. Então, era tentar estudar essa banalidade, a sombra para um viés da banalidade. Né? E a gente documentou isso, tinha mais de 3.000 fotos, aí foi selecionando, categorizando, entendeu as tipologias de sombras dessas banalidades, e a partir disso cada aluno desenvolveu seu projeto e depois a gente uniu esses projetos em um único projeto, ou refez o projeto, na verdade, teve toda uma burocracia dos alunos de conseguir aprovar esse projeto na universidade para construir esse pavilhão, que foi a primeira vez que construí um pavilhão na universidade. Sério? Então a gente tinha uma verba que dava para construir alguma coisa. Eu falei, mais do que só fazer projeto, vamos construir. Que aí volta um pouco no início da nossa conversa, né? Dessa ânsia de construir de uma vez. Então, arquitetura é um negócio construído, né? Exato. Se for para colocar no papel lá... acho que tem o seu valor também, mas assim, eu sou um profissional que vem da prática, de tentar aprender a construir melhor, né? Menos da teoria. Né?
Então, era essa vontade. E foi muito interessante, porque a gente executou esse pavilhão no final, que era um pavilhão de madeira com 4 tecidos, 4 camadas de tecido, que tinha uma alavanca e puxava essa alavanca, mudava a forma desse tecido e, logicamente, mudava a sombra embaixo. Né? Isso era um espaço público na universidade, então as pessoas usaram. E a festa final do despedida do mestrado foi no lá. pavilhão. Que Então, legal. para os alunos foi muito legal, assim. Então, e acabei fazendo 13 amigos, assim, foi muito interessante. Então, de dar Foi quanto tempo esse processo? Foi um semestre, Um semestre, indo pra lá, assim, direto. direto. Aham. Começou dia 14 de janeiro e eu fiquei 6 meses indo sempre, assim. E foi muito legal. E também de mostrar, né, ter que apresentar constantemente seu trabalho perante os outros professores, que não eram só de lá, porque a Universidade de Hong Kong, eu não me lembro exatamente qual lista, mas ela estava entre as 15 melhores universidades de arquitetura do mundo. Caralho. Então, assim, é uma universidade muito... E atrai a atenção de muita gente pra Muita ir lá, gente, exato. Né? Então, os alunos são do mundo inteiro. Então, foi muito interessante nesse sentido, assim, você ter que apresentar o teu trabalho como um professor, que é não só se os teus alunos estão desenvolvendo um bom trabalho, mas qual é a pertinência do que você está estudando. Uhum. Né? Acho que isso é interessante pensar. Faz sentido, não faz sentido? Uhum. E é receber essas críticas, que muitas horas eram bastante duras, assim, mas que era necessário de escutar. Né? Então, acho que esse processo de viajar e de conhecer essas pessoas me fez mais forte, assim, de entender essas críticas, enfim. Uhum. Que às vezes porque são outras culturas, outras maneiras de viver. Então, às vezes os questionamentos vêm outros, né? Coisas Exato. que você, enfim, nunca não esperava, de certa maneira. Então, Por que isso é importante? Sendo que pra gente era muito lógico que era Sim. importante, né? Então, você tem que contextualizar isso Exato. e tudo mais, né? Exato. E às vezes você não convence o cara, né? Óbvio que não. Mas você manda merda, né? Foda-se. Mas legal, mas acho que enfim, é um puta desafio mesmo de estar lá, de propor, de botar a cara a tapa também, né? Aceitar esse desafio também. Sair da zona de conforto, assim, né? E, bom, cara, e daí hoje, hoje você tá com o teu próprio escritório, tem alguns trabalhos que você tem as coberturas do Xingu, pelo que eu vi, que você tá fazendo agora, enfim, como é que foi essa pós-RIB, pós tudo, assim, novos 1000 convites, como é que tá sendo? Assim? As coisas não mudam, assim, da água pro vinho, de uma noite pro dia, né? No final, o escritório ainda é muito pequeno, né? Mas o que como prático, fora isso que eu contei, também acho que me deu uma insegurança de achar que eu estou no caminho certo, né? E ainda de ser mais investigativo, de tentar me puxar mais para além daquilo que eu já fazia, né? E aí, nos projetos que a gente está fazendo hoje, tem as coberturas do Xingu, que ficou pronto recentemente, que é um projeto junto com o Instituto Socioambiental, com dinheiro do Extinto Fundo Amazônico, né, para fazer esse lugar muito flexível, simples, muito barato, né, para algumas tribos no Parque do Xingu, para que elas tenham um espaço para conseguir receber algumas pessoas que não seja necessariamente na aldeia. Né? Então, criar um espaço que possa ser multifuncional para alguma festa, alguma coisa específica, mas também que possa ser uma discussão que não necessariamente aconteça na aldeia. Né? E a primeira que a gente fez foi na aldeia Quisede, que eles tinham abandonado a vila antiga deles porque do lado tem uma plantação de soja, uma grande plantação de soja. Para você conseguir manter a plantação de soja, se passa, né, com agrotóxico de avião. Não tem como ficar a pessoa lá, né? E aí, quando bate o vento, tudo isso mata tudo, né? Então, é uma tristeza. E, então, eles precisavam criar essa nova vila, a gente ajudou. Obviamente, eles montaram com uma sabedoria muito bonita essa nova vila. E a gente fez essa construção próxima que tenta compor com o que tem lá. Um outro projeto muito bonito que a gente está fazendo agora com os produtores de castanha lá no Pará. São os extrativistas do rio Iratapuru, que colhem a castanha, produzem o óleo e vendem para a Natura, basicamente. Então, eu trabalho junto com a Natura de fazer essa nova fábrica deles. E para chegar nesse lugar, você demora 48 horas de São Paulo. Caralho.
Então é muito Meu longe. Pô, você ia pra Hong Kong mais fácil, né? Mais fácil. Exatamente. Demora 30 horas. Então, é um trabalho muito bonito, assim, também, de tentar entender a comunidade, fazer esse projeto lá, como que esse conhecimento vai ficar lá. De novo, nesse caso, é uma estrutura de madeira. O Hélio que está calculando, mas aí a gente não vai usar laminado colado, a gente vai usar a madeira que tem lá, porque é mais fácil. Aprender com os mestres que fazem os barcos, e aí isso vai transformar em arquitetura, então chamar essas pessoas, porque eles ficam nos Castanhais por 3 meses, 3 a 4 meses. Daí depois eles trabalham na fábrica por mais 3 a 4 meses. E tem uma parte do ano que eles estão, vamos dizer assim, ficam sem trabalho. Uhum. Então, o nosso intuito, o nosso desejo é qualificar eles para que eles consigam trabalhar na construção civil com esse conhecimento que a gente está compartilhando nesse meio tempo nas aldeias próximas, assim, nas comunidades que próximas. Muito legal. Então, a gente pensou essa comunidade. Então tem essa fábrica nova, mas também tem um pequeno cinema, tem pequenas coisas que eram algumas edificações que vai ser da antiga fábrica, de vez de destruir, a gente vai ressignificar essas edificações e tentar trazer algo de cultura para eles também. Assim, cultura, não a cultura deles, né? Porque enfim, tem muita cultura lá, mas algo que possa enriquecer a formação deles. Legal. E, bom, você também, eu vi que você foi convidado aí para ser jurado do RIBA 2020, é isso? Sou jurado do... Porra, aí sim. Vamos... Eles vão pagar passagem, tudo? Vai viajar pelo mundo? Vou visitar aí 4 obras, as finalistas. Porra, é massa, hein, cara? Isso também é uma honra, né, receber o convite. Super. E você foi convidado também pelo Jorge Pompidou, é isso? Foi recentemente esse projeto que eu estava comentando da indústria do Rio Iratapuru virou acervo permanente do Centro Jorge Pompidou. Então, tudo as maquetes de processo de trabalho, que a gente faz muitas maquetes. Então, nesse projeto, a gente queria entender a estrutura de madeira, mas de uma forma mais primitiva e também mais tecnológica. Então, para fazer isso, a gente foi estudar desde Cedric Price até as ocas brasileiras. E o projeto é um pouco, vamos dizer, uma composição desses conhecimentos que surgem. Então, fez muitas maquetes. E a curadora foi no escritório e gostou de tudo aquilo que a gente mostrou e falou, acho que isso talvez tenha um significado para além, acho que não precisa estar só aqui dentro. Porra, né? legal, Acho que pode ir para lá. Então, isso virou acervo permanente agora, com os desenhos, umas pinturas que eu tenho feito também de hora. Caraca, porra, parabéns, hein, cara. Obrigado. Vai estar lá no prédião do Renzo e do Roger lá? Não? Vai estar... Bom, dizem que vai estar lá. Se vai para lá, não sei, né? Mas virou do governo francês agora. Que legal, que legal. Ganhou um troco aí, pelo menos? Isso não pode falar. Bom, beleza, cara. Gustavo, então acho que por hoje chega aí, né? Mas, cara, obrigado mesmo por ter vindo, por ter disponibilizado o teu tempo. Eu sei que tá muito correria também. Mas obrigado por ter compartilhado todas essas informações aí com a gente, e curiosidades também dos projetos, da tua formação, da tua carreira também. E acho que seria legal você deixar seus contatos também, né? Para o pessoal conhecer também os projetos, o site, o Instagram, o que você... Ou você na praia, sem camisa. Ou não quer também, né? Sei lá. Não quer. Bom, obrigado, Kazu, Gabriel, pelo convite. É sempre muito feliz em estar próximo, conversando sobre coisas que a gente gosta, assim, né? E tenho escutado o podcast de vocês, é muito legal. Sério, velho? Que honra, cara. O Ricardo Dias, enfim, Sim. né? Foi um professor, assim, a pessoa que a gente trabalhou junto também. Então, fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meus contatos, assim, gustavotravo.com. E só tem um. Pra tudo, né? Tá tudo lá. Assim, não tem muito. É isso. Obrigado, gente. Tá. Então é isso. Galera, valeu. Falou, um abraço. Valeu, até. Agora vamos agradecer quem entrou em contato conosco. Vamos. Ler alguns e-mails. Eu quero, antes da gente começar com os posts, e-mails e Instagrams, Ah, eu quero ler um lá do iTunes. Lembra do iTunes? lembro, a gente respeita, né? A gente Foi respeita, a gente o que gosta. nos projetou nessa... Então a resposta Fantástica certa carreira. continua sendo 5 estrelas, né? Sim. Então a gente recebeu lá de Rafinha Vini o seguinte:
Descobri o podcast essa semana e viciei de cara. Trabalho no setor de arquitetura, mas com comunicação visual. E ouvi-los me conecta com as minhas raízes arquitetônicas. Olha lá. Obrigada pelo excelente conteúdo que estão produzindo. Abraço a todos. PS. Um abraço. O podcast de projetar para nós mesmos, me identifiquei com tudo. Parecia um relato meu. Sério? As pessoas se identificam com esses causos. Entre alegrias e tragédias. Aí. Fazer coisa pra gente é sempre difícil. Complicado. Muito bem. O que mais temos? Tenho aqui um recadinho aqui, ó, do Bruno Rafael Elias. Olá, me chamo Bruno Rafael Elias. E gosto bastante do podcast de vocês. Comecei a ouvir recentemente e às vezes projeto ouvindo vocês. Gostaria de fazer uma sugestão de tema, neuroarquitetura. Não sei se isso já foi discutido, mas acho interessante as pessoas tratarem esse tema como algo novo, quando na verdade, de uma certa forma, Richard Neutra abordava isso nos anos 30. Se o tema já foi falado, deixo aqui apenas meus parabéns e sucesso. E aí, pô, dá pra ir atrás, na verdade, né? Eu vi que tem uma galera, tipo, se especializando nessa área, assim, podia convidar depois. E já foi um tema que algumas pessoas pediram aí pra gente. É verdade. Vamos ver. Silvia Pienta. Oi, pessoal. Queria dizer que adorei o podcast de vocês. Primeiro que os episódios têm em média 1 hora, 1 hora e meia. Já me faz tornar uma fã. Sem paciência pra 3 horas de podcast. Ela já deu a dica. Ó, não aumentem. Brincadeiras Às à vezes a parte. gente não se contém. Às vezes a gente se empolga. Curti muito mesmo. Eu não sou arquiteta, olha lá. Ô, louco. Sou psicóloga, mas com um amor reprimido pela arquitetura. Estava procurando dicas sobre Curitiba, principalmente sobre os bairros da cidade, onde morar, qual o perfil dos bairros e tal, porque eu estou me mudando para aí. Nessa legal. procura, achei os 2 episódios sobre Curitiba e amei. Claro, não resolveu a questão dos bairros, mas eu adorei conhecer mais sobre a cidade. E a partir daí, eu vi diversos episódios. E os 2 últimos que eu vi foram especiais, porque foram o de gentilezas urbanas e o sobre o livro Cidade para Pessoas. Fantástico. Caramba, que lindeza. Parece que vocês traduziram umas coisas que eu pensava internamente. Como psicóloga e professora, pesquisadora de psicologia, achei sensacional essa interdisciplinaridade. E já quero ler o livro. Vale a Eu acho pena. que vale a pena. Tem um que ela vai... Vou ter que ela vai gostar também do Arquitetura da Felicidade. Exatamente. Acho a discussão sobre as cidades extremamente importante, mas só tinha olhado a partir do ponto de vista da psicologia social. E foi muito legal poder ver isso através de outra área e saber que há essa preocupação por parte da arquitetura. Valeu pelo podcast e os episódios têm me acompanhado nas viagens entre Curitiba e Joinville. Olha lá. Show. Seja bem-vinda. Então um abraço pra Silvia. Não, e é legal porque pra gente também, quando fez esses episódios que ela citou, foi uma grande surpresa, porque nem sempre na faculdade, ou quer dizer, na nossa faculdade que a gente estudou, a gente não tinha essas relações com psicologia, com a parte até mais humana, assim. Então pra gente também foi uma grande novidade quando esses autores começam a misturar essas duas áreas de conhecimento, que é muito legal, na verdade, né? Elas se relacionam diretamente, né? Isso Muito aí, bem. isso aí. Ó, tem mais alguns comentários aqui que a galera comentou lá no Insta. No final do ano do ano passado, a gente pediu pra galera comentar os melhores episódios da temporada, da 4ª temporada. E aí eu separei alguns comentários aqui, ó. A Marília escreveu: conforto ambiental e técnicas de ilustração à mão livre. A propósito, sinto falta de episódios mais sobre vida e obras de arquitetos. Olha aí, vamos providenciar. A Grazi Maza: adoro o podcast de vocês. Tive 1 milhão de entregas agora no fim do semestre e fiz tudo ouvindo vocês. O do Burle Marx principalmente me inspirou em um projeto. Para 2020, queria muito pedir um podcast sobre arquitetos portugueses. Eu estudo na Universidade de Lisboa e posso dizer que há arquitetos incríveis aqui. Além do Cisa e do Souto, tem o Carrilho de Graça, Aires Mateus, Manuel Graça Dias. Queria muito ouvir o que vocês têm a dizer. Boas festas e é isso aí. Esse episódio de Portugal aí, cara, tá pra sair. Tá pra sair, né? A gente vai fazer. Aí aqui, ó, a Josiane Alves também. O que eu mais amo são as de bicicletas. Eu tinha uma dobrável aqui em BH. E o de engenharia versus arquitetura. Meu marido é engenheiro. Vixe. E não é um casamento perfeito? O de Brasília eu amei também. O do Baisek, Rochamp, Termas de Vals, etc. E o do Abstract. Mas os outros que eu amo também. Boas férias, enfim. É isso aí. Beleza, gente? Uma galera também respondeu lá, falou dos que eles gostaram mais aqui, e daí a gente vai tá sempre de olho pra produzir os episódios que vocês mais gostam. Muito bem. Muito bem. Fechou? Fechou? É isso aí. Como é que faz pra galera entrar em contato com nós? Tem várias maneiras. Quais são? Você pode mandar um e-mail para contato@arquipapo.com.br e você pode entrar em contato com a gente pelo Insta lá, comentando no nosso feed, ou mandando direct, ou marcando a gente no story, Adoramos. como você achar melhor. Nós estamos também no Facebook, no @arquipapo, no grupo fechado do Arquipapo. Dá para deixar avaliação no iTunes e acho que no Castbox.
Acho que são esses, mas a maioria das pessoas não escuta também no Spotify, que por enquanto não dá pra deixar a avaliação. Mas assina lá. Assina lá que também conta os números. Além disso, dá pra contribuir com o Arquipapo no PicPay. E lembrando então qual que é o e-mail pra galera participar do ArcQuiz. quiz@arquipapo.com.br. Muito obrigada. Valeu! Carona que eu peguei pra sair do lugar. É a lua que se Então fala Pilates no microfone. Pilates. Essa você vai te cortar. É, não. saindo pra curtir umas férias. O sorriso que eu guardo. Eles são, assim, trabalham muito. Todo mundo trabalha muito. Dorme no escritório, cara. Debaixo da mesa. Ah, você também dormia embaixo da mesa? É, mas porque eu era vagabundo, né? Eu dormia às 4 da tarde. Tem mais alguma coisa do prêmio que você... Você tocou em quem mais lá, cara? Você tocou em alguém assim? Importante? Posso tocar em você? Fantasia sempre